Então, pessoal, boa noite, Hare Krishna. Hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio do Além do Vedanta, essa série que a gente está fazendo aqui no Clube do Dharma. A gente vai continuar então falando sobre o diálogo na verdade a gente vai iniciar, o diálogo que ocorreu entre Chaitanya Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya. Foi um dos diálogos mais importantes que Chaitanya teve, porque a partir desse diálogo, Chaitanya conseguiu mostrar como que Bhakti, que é a devoção a Krishna, a devoção a Deus, é o elemento assim, mais precioso que existe dentro da prática do yoga, dentro de uma filosofia espiritual. É você entender a sua relação com a verdade suprema e desenvolver com ela um tipo de contato que é baseado no reciprocidade amorosa, a partir da sua própria liberdade. Você, com a sua própria liberdade, seu livre-arbítrio, você se colocar à disposição de conhecer essa verdade suprema, de interagir com ela de maneira favorável, entendendo a natureza dela e buscando colaborar com ela através da compreensão do Dharma, de qual é o propósito supremo para a vida. Então ele tentou mostrar isso no diálogo com Sarvabhauma e foi muito importante porque Sarvabhauma Bhattacharya, ele era uma das pessoas mais influentes no leste da Índia, na região da Bengala, no que diz respeito à compreensão, ao ensino da filosofia Vedanta na época. Inclusive, apesar dele ser um chefe de família, ele tinha muitas pessoas que vinham estudar com ele, que eram sannyasis, que eram pessoas renunciadas, tamanha era o domínio, a compreensão que ele tinha do Vedanta, que é o que a gente diz assim, em termos de filosofia do yoga, é a compreensão mais refinada, mais elevada, né? É o ponto último da tradição. Então, no encontro passado, a gente falou, assim, a gente tentou mostrar como que o conhecimento, que o pensamento védico, ele veio se desenvolvendo desde a era védica, assim, no sentido desde quando os Vedas eles eram entendidos e praticados, né, majoritariamente de forma assim que o uso que se fazia deles era para o aprimoramento do karma no mundo. Utilizavam eles como meios, né, para se realizarem rituais e através desses rituais terem o seu karma refinado na existência, de tal forma que a pessoa pudesse alcançar um status de vida superior ao que ela tem assim no momento, né? Então, essa chamada seção Karma Kanda dos Vedas, a gente viu como que esse pensamento, esse uso dos Vedas, ele foi sendo refinado até chegar na porção das Upanishads, que é tentar explorar qual o conteúdo filosófico que existe dentro dos Vedas e tentar trazer isso para a compreensão da transcendência, entendendo a natureza de si mesmo enquanto uma alma espiritual e a relação que você tem com a verdade absoluta, até culminar como que se diz, na formulação do Vedanta pelo próprio Vyasadeva, que é o autor dos Vedas, que é o compilador, o organizador do conhecimento védico, né? Que é um avatar de Krishna. Então, Vyasadeva, depois que ele compilou o Vedanta Sutra, a gente viu que ele escreveu o Bhagavatam como uma forma de explicar o que ele quis dizer no Vedanta Sutra, só que de uma maneira profunda. Ou seja, ele explorou no Srimad Bhagavatam o que ele não explorou no Vedanta Sutra. Então, no Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, ele ensinou que a verdade absoluta ela constitui assim, de uma individualidade, ela possui personalidade e que a realização última no conhecimento do yoga, no conhecimento védico, é a gente conhecer a identidade da verdade absoluta e interagir com ela por meio da devoção, por meio do amor. E não simplesmente não simplesmente compreender a verdade absoluta como a transcendência, simplesmente, como algo de natureza transcendental, para sabendo da existência dessa transcendência, querer se libertar desse mundo ilusório, desse mundo de dualidades, e assim praticar um tipo de negacionismo existencial, cuja meta é se fundir na existência espiritual. Então, Vyasadeva ele tentou mostrar que essa não é a meta. A meta é você conhecer a verdade absoluta em pessoa, conhecer as características, as qualidades, toda a variedade que existe nessa verdade absoluta. Beleza, então, uma coisa muito interessante que a gente vê quando a gente vai se aproximar de qualquer estudo, de qualquer conhecimento,
é que muito do que uma fonte do conhecimento vai ser capaz de mostrar para o indivíduo, ela vai estar diretamente relacionado com o questionamento que o indivíduo vai levar até essa fonte. Então, se uma pessoa ela apresenta determinado tipo de questionamento para uma fonte, se ela tem um interesse muito peculiar e específico ao se aproximar de uma fonte de conhecimento, naturalmente ela vai estar enxergando toda a informação que essa fonte pode dar para ela de forma tendenciosa, de forma assim que ela vai filtrar todo o conhecimento que está sendo expresso por aquela fonte pelo interesse dela. Então, tudo aquilo que uma fonte tem para passar para a gente de conhecimento, geralmente a gente só vai ser capaz de captar aquilo onde está o foco do nosso interesse. E quando a gente está falando de uma fonte, que é uma fonte que traz uma verdade que é uma verdade metafísica, uma verdade que é transcendental, ao se aproximar dessa fonte com interesses pessoais, assim, movido por uma motivação que não é uma motivação transcendental, a gente naturalmente vai reduzir essa fonte ao foco do nosso interesse e a gente só vai ser capaz de pegar, de aprender com aquela fonte que pode trazer para a gente um conhecimento sobre o ilimitado, sobre o absoluto. A gente só vai ser capaz de captar aquilo que a nossa mente está predisposta a aprender. Então, muitas vezes a gente vê assim que o interlocutor, ele vai falar, ele vai transmitir conhecimento de acordo com a audiência. E a gente vê que isso acontece muitas vezes dentro das histórias védicas. A gente vê que muitas vezes uma pessoa, assim, um sábio, um santo, um yogi, uma pessoa iluminada, quando ela vai conversar com alguém, a quem ela vai transmitir conhecimento, a gente vê que ela transmite o conhecimento de uma forma muito específica, que ela transmite o conhecimento de acordo com a audiência dele. E a gente vê que a audiência também, ela muitas vezes faz perguntas muito específicas, muito peculiares, que dizem respeito ao próprio contexto dela. Mesmo que sejam perguntas, questionamentos, que as pessoas levantem questionamentos, assim, mesmo que sejam transcendentais, a gente vê que, em muitas vezes, o viés desses questionamentos transcendentais estão diretamente relacionados com a condição de vida delas, com a própria existência delas em si. Então, a gente vê que grandes sábios, grandes mestres que ensinam e cujos ensinamentos estão registrados nos Vedas, até mesmo os próprios avataras, a gente vê que muito da fala deles, então, está condicionada ou está relacionada com a natureza da audiência. Então, a gente vê assim, que uma grande personalidade que faz isso dentro dos Vedas é o Narada Muni. Narada Muni, ele é uma figura que, dentro da tradição védica, ele aparece em vários momentos, em várias histórias. O Narada Muni, ele é uma personalidade tão especial que ele é considerado assim o grande mestre dos semideuses, assim. Ele é chamado de Bhakti Shakti Avatara ou Bhakti Avesha Avatara. É um avatar, é uma personalidade que ela é investida de poder, investida de potência, de Shakti, para poder despertar Bhakti nas entidades vivas. Então, toda vez que Narada Muni aparece numa história dos Vedas, sempre tem muitas histórias registradas de conversas, de encontros de Narada Muni com grandes personalidades dentro dos Puranas, a gente vê que esses encontros de Narada Muni, eles sempre culminam na pessoa com a qual ele está conversando, essa pessoa despertar o seu senso de devoção, o seu senso assim, de buscar compreender a verdade suprema da vida, de se devotar à verdade suprema. Então a gente vê que Narada Muni, ele é uma pessoa especializada assim, em conseguir iluminar as pessoas de acordo com o contexto delas. A gente vê que, por exemplo, quando ele vai conversar com um rei, ele leva em conta todo o contexto daquela pessoa, daquela personalidade que tem um estilo de vida muito específico, e ele muitas vezes instrui esse rei instrui as pessoas, como por exemplo quando ele conversa com reis, usando exemplos que são da realidade dele, para ele entender a sua própria condição de vida e como que ele pode, a partir da sua condição de vida, buscar a transcendência, trazendo para ele, mostrando para ele que a sua condição de vida, que o seu próprio contexto pessoal, o seu próprio contexto circunstancial da sua existência, pode ser usado para alavancar a sua vida espiritual. Então a gente vê que Narada Muni, ele é uma personalidade que ele tem muita perspicácia. Ele sabe transmitir o conhecimento espiritual, conhecimento sobre a verdade, conhecimento metafísica, mas sempre respeitando a natureza da sua audiência. E o que a gente vai ver
é que nesse diálogo entre Chaitanya e Sarvabhauma Bhattacharya, que a gente vai estar falando hoje aqui, Chaitanya Mahaprabhu ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Apesar de Chaitanya Mahaprabhu ele ser o último avatar de Krishna que veio no planeta e cuja predição estava nos textos védicos, como no Srimad Bhagavatam e outros Puranas, até mesmo nos Vedas, a gente vê que a predição do aparecimento de Chaitanya como o avatar de Krishna, o avatar que é o avatar dourado na era de Kali, a gente vê que essas predições elas são cumpridas e Chaitanya atende e cumpre com todas aquelas predições, mostrando que ele realmente é o avatar de Krishna para Kali Yuga. E, enfim, e a gente vê assim que esse diálogo entre Chaitanya e Sarvabhauma ele é muito interessante. O Sarvabhauma Bhattacharya, que é a pessoa com quem Chaitanya vai conversar, ele era uma pessoa que ele era um chefe de família. Ele tinha sua família, ele não era um renunciado, ele não era um sábio que vivia na floresta. Então, assim, ele fugia do estereótipo do sábio, que é aquele sábio que geralmente a gente imagina, uma pessoa, um sábio, é uma pessoa renunciada, uma pessoa iluminada. Então, ele vive em prol da meditação, ele vive em prol do conhecimento espiritual, ele vive em prol, ele tem uma vida de renúncia, ele não vive num contexto onde ele tem que lidar com afazeres, digamos assim, afazeres domésticos. Ele não tem que se preocupar com uma família, com uma casa, com um trabalho. Sarvabhauma Bhattacharya, ele não se encaixa nesse perfil, nesse estereótipo que a gente muitas vezes imagina. Sarvabhauma Bhattacharya ele era uma pessoa, digamos assim, comum, que estava inserida num contexto social, ele tinha sua função na sociedade, ele trabalhava, só que apesar disso tudo, ele era uma pessoa, como eu disse no início, que ele, devido ao seu grande conhecimento sobre o Vedanta, personalidades assim das mais variadas vinham estudar com ele de vários cantos da Índia, de vários cantos ali da região, né, que hoje a gente conhece como Índia, mas que ia até um pouco mais além, por entender que ele era um grande mestre do Vedanta, que era uma pessoa completamente versada no conhecimento védico, nas Upanishads, no Vedanta, era uma pessoa que entendia o conhecimento espiritual de forma filosófica, assim, de forma profunda. Então a gente vê que vários sannyasis, várias pessoas que viviam uma vida ascética, vinham aprender com ele o estudo do Vedanta, porque ele dominava. Existe uma história contada que, na época, Mithila, ela dominava o estudo de Nyaya, do Nyaya. O Nyaya é entendido como a lógica, dentro dos 6 sistemas de pensamento védico, que são as 6 cosmovisões através da qual você interpreta a realidade, você pode entender o mundo, entender a verdade. E o Nyaya ele é considerado a lógica, e através do Nyaya a gente aprende a epistemologia, a gente aprende realmente a validar o conhecimento. A gente entende como que o conhecimento que a gente está adquirindo ele é válido, por que ele é válido, como a gente pode atingir o conhecimento de uma forma mais profunda, quais são os meios para isso, o que é aquilo que nos limita, o que é aquilo que expande o nosso conhecimento, né? Quais são as fontes de conhecimento assim mais adequadas, segundo o contexto védico. Então, o Nyaya ele trata de todo esse assunto para tentar mostrar como que o conhecimento, a gente pode entender, receber o conhecimento e entender que esse conhecimento ele realmente é um conhecimento, digamos assim, verdadeiro, né? Quais são os crivos, né, pelos quais o conhecimento tem que passar. Então, o Nyaya é uma ferramenta assim, muito necessária para a gente adquirir conhecimento, porque através do Nyaya a gente desenvolve um senso crítico muito forte para a gente compreender qual é a natureza do conhecimento, da fonte de conhecimento da qual a gente está se aproximando, qual o tipo de conhecimento que ele está transmitindo para a gente, qual o valor daquela fonte de conhecimento e tudo mais, que é algo muito necessário que a gente vê na sociedade hoje em dia. Por quê? Hoje em dia a gente vê um fenômeno muito interessante que as pessoas, existe uma tendência muito grande em desacreditar o conhecimento espiritual, o conhecimento metafísico, o conhecimento do yoga, o conhecimento místico, pela desconfiança que existe em relação às fontes de conhecimento. Enquanto a gente vê então que dentro dos Vedas existe uma preocupação assim para tentar se aproximar do conhecimento, da prática, da filosofia e compreendendo ela de uma forma categórica, entendendo todas as nuances que estão por trás da aquisição do conhecimento, da fonte de conhecimento, do próprio conhecimento em si e principalmente do objetivo do conhecimento. Para quê? Qual é a meta, né, de se adquirir conhecimento? Para que serve a aquisição de conhecimento espiritual, de prática espiritual? O que eu devo atingir com isso?
seria a parte mais importante que inclusive recebe o nome de Vedanta, né? Qual é a meta? A teleologia, né? Qual o propósito de adquirir conhecimento? Então a gente vê que existe essa descrença hoje em dia e muito dessa descrença é devido a uma dúvida que ela vem sendo trazida devido a grandes falhas que a religião ela teve ao longo da sua história em conseguir propagar o conhecimento de forma que se coadunasse com aqueles valores morais que eram tão elevados que ela propagava. Então a gente vê que muitos acontecimentos muitos fatos assim ocorreram ao longo da história das religiões, das tradições espirituais, que realmente contradizeram todos aqueles ensinamentos que eles tentavam passar para o ser humano. E as pessoas assim mais perspicazes, mais intelectuais, inteligentes, digamos assim, em certo sentido, elas entendiam esses pontos e não podiam concordar com o tipo de comportamento que ia totalmente contra aquilo que se pregava, que se apregoava nessas tradições. Então a hipocrisia foi uma das grandes causas do que levou as pessoas a desacreditarem do conhecimento espiritual e metafísico na sociedade. Então a gente vê que hoje em dia existe uma preocupação das pessoas que tentam transmitir o conhecimento espiritual de forma que as pessoas possam compreender que a natureza do conhecimento filosófico metafísico, ele não necessariamente está atrelado a uma instituição, não necessariamente está atrelado ao comportamento de uma pessoa, de uma cultura, mas que ele transcende todos esses elementos, apesar de ter que se valer desses elementos para poder se expressar na sociedade humana. Então, a gente vê que a prática, a ferramenta do Nyaya, da lógica, ela muitas vezes é utilizada para tentar fazer esse discernimento, para levar as pessoas a entenderem a natureza do conhecimento transcendental e a natureza dos elementos que são necessários para transmitir aquele conhecimento transcendental na sociedade, como uma instituição, como um grupo, como uma pessoa, etc. E a gente vê que Sarvabhauma Bhattacharya, ele era um grande estudioso do Nyaya na época da lógica, e tinha, desculpa, eu estava contando a história, que tinha Mithila, era o local onde esse conhecimento do Nyaya ele era estudado de maneira primorosa. E o pessoal ia de todos os lados da Índia, todos os lados da região ariana, eles iam para estudar em Mithila, estudar Nyaya. Só que o rei de Mithila ele não permitia que o conhecimento sobre Nyaya, sobre a lógica, ele fosse compartilhado com outras pessoas, com outros povos, né? Ele queria realmente manter o conhecimento ali e ser conhecido, de certa forma, como a região onde o Nyaya é estudado. E as pessoas iam lá para aprender com ele, e aquilo dava prestígio para ele, naturalmente, para aquela região, prestígio para o seu reino, né? E é dito que Sarvabhauma Bhattacharya foi estudar lá e ele tinha uma capacidade tão grande que tudo que ele estudou lá, apesar de ele não ter podido copiar, ele gravou na sua memória e quando ele voltou para a região da Bengala, ele foi capaz de transmitir todo esse conhecimento para as pessoas. Então ele foi reconhecido como uma pessoa que ele pegou o Nyaya, que estava ali preso em Mithila, e levou isso para a região da Bengala e dali que se espalhou, também que se popularizou essa ferramenta muito importante assim da lógica para compreensão espiritual de forma mais categórica. Então, Sarvabhauma ele era uma pessoa assim que apesar de ele ser um chefe de família, ele fez um voto, o voto dele era um voto chamado de Kshetra Sannyasi, que é um voto que ele fez, que algumas pessoas fazem até hoje, em que não se sai da área, né, da região da cidade de Jagannath Puri, que é uma cidade considerada uma cidade santa, né, um local sagrado na Índia, onde vivem muitas pessoas que praticam, que se dedicam à vida espiritual de forma profunda e exclusiva. Então ele fez esse voto, que era o voto de Kshetra Sannyasi, que apesar dele não ser um renunciante, ele tinha os seus comprometimentos sociais, mas ele fez o voto de nunca sair da região de Jagannath Puri. E ele ficou lá para o resto da sua vida. E então, tem uma informação muito interessante, tem um livro, um texto chamado Gaura Ganadesha Deepika, que ele explica que Sarvabhauma Bhattacharya, ele não era uma personalidade comum, que na verdade ele era uma encarnação de Brihaspati. E Brihaspati, quem é Brihaspati? Brihaspati, ele é considerado assim, o guru dos semideuses. Dentro da astrologia, Brihaspati é Júpiter. Então, o planeta de Brihaspati é Júpiter. Né? Então, é o Brihaspati, que é a grande personalidade, que é o guru dos semideuses também. Ele é formalmente o guru dos semideuses, enquanto Narada Muni é considerado o sábio entre os semideuses, né?
Ele seria o Narada Muni, seria o sábio, né? Seria assim, aquele que ensina a todos. Agora, o Brihaspati, ele é formalmente, né, reconhecido como guru, mestre dos semideuses. E aí o Brihaspati, quando Krishna aparece como Chaitanya, Brihaspati, para participar do aparecimento de Krishna como Chaitanya, ele vem e encarna como Sarvabhauma Bhattacharya para cumprir propósitos específicos. Um deles foi realizar esse diálogo que a gente vai começar a falar agora. Então, Chaitanya, como o último avatar de Krishna, como a última encarnação de Krishna, ele foi para Jagannatha Puri em determinado momento da vida dele, depois que ele adotou a ordem de vida sannyasa. Chaitanya, para complementar, assim, para cumprir o propósito de suas atividades no mundo, seu aparecimento transcendental, ele foi para a região de Jagannatha Puri. E quando ele chegou na região de Jagannatha, na cidade de Jagannatha Puri, ele foi diretamente para o templo de Jagannatha, porque a cidade de Jagannatha Puri, ela basicamente gira em torno do templo de Jagannatha. É o centro, é o cerne da cidade de Jagannatha Puri, é o templo de Jagannatha. Então a gente vê que muitas vezes posições políticas na cidade de Jagannatha Puri ali, elas estão diretamente relacionadas com a administração do templo de Jagannatha. Então, na época, Sarvabhauma Bhattacharya era uma das pessoas que era responsável pela administração do templo de Jagannatha Puri. Então, ele era uma pessoa extremamente conhecida na região. Todo mundo, não só por causa disso, mas por causa da sua erudição em termos de Vedanta. Ele era um mestre do Vedanta na época, do Vedanta Adwaita de Shankaracharya. Ele era um mestre do Vedanta Adwaita de Shankaracharya. E mesmo assim, apesar de estar num templo de Jagannatha, onde se cultiva devoção a Jagannatha como sendo a personalidade suprema da divindade, como a compreensão máxima assim, de que a verdade suprema é uma pessoa e possui qualidade, possui identidade e se relaciona através do amor com seus devotos, mesmo ele sendo um shankarista, um seguidor do impersonalismo, do Adwaita, ele ainda assim ele administrava o templo de Jagannatha. Porque na época era diferente, não é igual hoje em dia, né? A gente tem uma coisa assim, uma divisão muito clara, uma hierarquia muito clara, muito bem definida de instituições, né, criadas, assim, em que as filosofias são muito bem definidas e são reconhecidas através daquelas instituições. Na época não existiam instituições formadas como existe hoje. Existiam as tradições, né, o Parampará, que eram as linhas de sucessão discipular, mas não é igual hoje em dia, que existem instituições formais, em cartório, etc., né, em que essas divisões são muito mais fáceis de serem reconhecidas por diversos motivos, assim mesmo burocráticos. Então, Sarvabhauma, por ser uma pessoa muito reconhecida, por ter esse cargo no templo de Jagannatha, ele sempre estava ali no templo, né? E as pessoas vinham visitar o templo de Jagannatha como uma forma de buscar conhecimento espiritual, de buscar iluminação espiritual, como um local sagrado de peregrinação para tomar o darshana da deidade de Jagannatha, que é uma deidade, uma forma de Krishna. E Chaitanya, quando foi para Jagannatha Puri, ele foi diretamente para o templo. E ele chegou em Jagannatha Puri sozinho. E o Senhor Chaitanya, a gente sabe quando a gente lê os textos védicos, que o Senhor Chaitanya, ele é um avatar de Krishna, ele é uma encarnação de Krishna, mas ele não é só uma encarnação de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, ele é uma encarnação de Krishna combinada com Radharani. Então, os Vedas explicam que a personalidade suprema da divindade, ele ao mesmo tempo que ele é uma pessoa como Purusha, o controlador supremo, ele é possuidor de diversas Shaktis. Isso é explicado no Śrīmad Bhagavatam, isso é explicado no Vishnu Purana, isso é explicado em algumas Upanishads, como Chandogya Upanishad. E a gente vê, então, que a verdade absoluta, ela possui suas Shaktis, possui suas energias, e essas energias, essas Shaktis, acompanham ele na região transcendental. Então, são energias eternas, são a própria manifestação de seus atributos. Então, a personificação da variedade, da potência, das potências, das Shaktis do Ser Supremo, se manifesta como Radharani. Então, Radharani é como se fosse o lado feminino da divindade. Assim como na nossa realidade a gente experimenta, a gente vê, né? Existe essa manifestação binária de gênero, digamos assim, né? Existe o masculino, existe o feminino. A gente vê que na divindade, naturalmente, isso também existe. O arquétipo perfeito, transcendental e supremo da manifestação dessa dualidade de gênero, masculino e feminino, ele existe perfeitamente na divindade. E isso se manifesta, segundo os Vedas, na forma de Krishna e Radharani.
Krishna como a fonte de todas as encarnações de Deus e Radharani como a fonte de todas as energias de Deus. Então, Radharani é a personificação de todas as Shaktis. Tudo aquilo, por exemplo, todo tipo de manifestação de variedade, né, de atributos, de formas, de poderes diferentes que a gente experimenta, que existe, tudo isso é uma manifestação da natureza de Radharani. Ela encarna, ela incorpora todos esses poderes, toda essa variedade, todas as potências que permite toda a variedade existir. Então, Radharani, Chaitanya Mahaprabhu, ele é a manifestação de Krishna e Radharani juntos, combinados numa única personalidade. A gente vai entrar mais em detalhes nisso mais para frente, né? Mas o ponto é que Chaitanya, então, ele é o único avatara que manifesta juntamente Krishna e Radharani. Então ele é considerado o quê? O avatara, assim, mais magnânimo que existe. Por quê? Porque Radharani, ela é a expressão do grau máximo de amor, de devoção, de conexão, de realização espiritual, de pureza que uma alma espiritual pode atingir em relação à verdade absoluta. Então, a própria face do amor interno da divindade, a própria face feminina de Deus, ela expressa qual é a condição máxima que uma alma espiritual pode chegar na sua relação com a verdade absoluta. Que é o quê? Que é se entregar a essa verdade de forma incondicional, movida simplesmente pelo amor. Então é simplesmente a questão da devoção do amor que está além da lógica, que está além do ritual, que está além do sacrifício. É simplesmente o amor, o apego, o sentimento de querer dar prazer a Deus que é a motivação do relacionamento entre Radha e Krishna. E Radha expressa isso. Chaitanya, então, ele vem a uma encarnação de Krishna acompanhado desse sentimento, desse estado de humor, esse estado de espírito de Radharani, que mostra qual é a natureza mais elevada que um ser vivo pode ter com Deus. Então, é Krishna mostrando qual é a natureza suprema do relacionamento entre Deus e as entidades vivas, entre Deus e a sua criação. Qual é o grau máximo que isso pode alcançar? Então ele vem para poder mostrar isso e experimentar isso. Ele não vem só para dar o amor, para mostrar a meta da vida. Ele vem também para experimentar essa natureza suprema que existe na personalidade de Radharani. Então, Radharani é dito assim que a natureza do relacionamento entre Krishna e Radharani é tão interessante que Radharani, o grau máximo de êxtase espiritual ou da manifestação da sua relação suprema com Krishna, ela se manifesta quando ela está separada de Krishna. Por quê? Porque quando ela está separada de Krishna, ela pensa, ela medita na natureza de Krishna e ela fica completamente absorta nos pensamentos de saudade que ela tem de Krishna, em querer dar prazer em servir a Krishna. E quando ela se encontra com Krishna, é o momento que ela tem para realmente colocar toda essa saudade que ela está sentindo, assim, naquele relacionamento, naquele instante ali específico, e fazer com que aquele instante ali se torne único e manifeste uma explosão de sentimentos transcendentais, assim, que, enfim, que revela toda a característica doce da relação espiritual com a divindade. Então, Chaitanya, ele encarna esse humor de Radharani. Então, é Radharani sentindo saudade de Krishna. E quando Chaitanya, então, chega no templo de Jagannatha, ele encontra a deidade de Jagannatha. A deidade de Jagannatha é a manifestação de Krishna sentindo saudade dos seus devotos. Ele, assim, realmente sentindo saudade, meditando no relacionamento íntimo e puro que ele tem com seus devotos, que amam a ele pelo que ele é, simplesmente pela doçura do relacionamento que ele proporciona, simplesmente pela pessoa que ele é e não pelos poderes que ele tem, não porque ele é Deus, mas simplesmente porque ele é Krishna, porque ele é a pessoa toda atrativa e a pessoa mais legal, a pessoa mais bela, mais engraçada, mais inteligente, e eu simplesmente quero ficar com essa pessoa. Então as pessoas, as grandes almas, né, que têm esse tipo de relação com Krishna, que é chamado até de Raganuga Bhakti, que eles estão movidos simplesmente pelo sentimento, essas pessoas elas amam a Krishna não porque ele é Deus, mas porque ele é a pessoa toda atrativa, ele é a pessoa perfeita. Não porque ele é o controlador, não porque ele possui uma série de poderes para poder controlar, salvar, criar e destruir, mas simplesmente porque ele é a pessoa que expressa toda a doçura, todo o amor nos seus tratos com aquelas almas que vêm até ele. Então esse é o tipo de relacionamento que uma alma tem com a verdade suprema, com Krishna, no mundo espiritual principalmente, né?
Então, quando ele chega no templo de Jagannatha Puri, ele encontra a deidade de Jagannatha. E Jagannatha é uma forma de Krishna especial, onde ele está expressando o seu êxtase, meditando nos seus devotos que o amam, assim, incondicionalmente. Ele está ali manifestando aquele amor, ele está em êxtase. E o êxtase foi tão grande que Krishna ele manifesta uma forma especial. Todo o seu corpo ele sofre transformação, que é chamado de Sattvika Bhava, né? É aquele amor, aquele sentimento transcendental que arrebata a pessoa e causa transformações no corpo daquela pessoa, na mente, nos sentimentos, etc. E Krishna está manifestando aqueles sentimentos de êxtase espiritual no próprio corpo dele transcendental. E ele assume aquela forma de Jagannatha, que é Krishna lembrando dos seus devotos e da sua maior devota, que é Radharani, que é a sua própria potência de amor espiritual. E Chaitanya Mahaprabhu é Radharani, é Krishna, né, que na verdade, mas é imbuído do humor de Radharani. Então é Radharani pensando em Krishna, meditando, buscando o amor de Krishna, né, buscando se conectar com ele. Então quando Chaitanya chega e encontra com a deidade de Jagannatha no templo, é Krishna ali na forma de Jagannatha sentindo saudade de Radharani e Radharani na forma de Chaitanya sentindo saudade de Jagannatha. Então acontece que é o encontro supremo, que é chamado de Sambhoga, que é quando os dois se encontram e aí o êxtase espiritual, o amor espiritual, os sentimentos de doçura que surgem dali, eles vão além de qualquer compreensão, de qualquer filosofia, tanto que a gente vê que nem os Vedas são capazes de descrever a natureza desse encontro de Radha com Krishna. A natureza desses encontros ele só é revelada nos textos que vêm depois do Srimad Bhagavatam, que é considerado como os Bhakti Shastras, que são os textos que são compilados e revelados pelas personalidades que vieram junto com o Chaitanya do mundo espiritual e que são as personalidades que vivem isso eternamente com o Chaitanya no mundo espiritual. Só eles que são capazes de descrever a natureza dessa relação de amor íntimo que Krishna tem com as almas espirituais puras no mundo espiritual. Então, os Bhakti Shastras, eles revelam detalhes, revelam toda a natureza do serviço devocional, toda a natureza da relação íntima que existe de Krishna com as almas espirituais no mundo espiritual. Então, quando acontece esse encontro, Chaitanya chega no templo, ele fica tão tomado de amor, de êxtase, assim, ele é arrebatado pelos sentimentos espirituais, então ele está demonstrando qual é a natureza pura de uma alma que tem o seu amor por Krishna. E quando ela encontra o objeto do seu amor, principalmente, o que acontece? O êxtase de amor é tão grande que ela é tomada, ela é arrebatada por esses sentimentos espirituais e aquilo ali foge do controle dela. Então Chaitanya manifestou esse êxtase. Quando ele chegou no templo e viu a deidade de Jagannatha, ele simplesmente desmaiou, porque não deu conta. Ele mostrou assim, que uma personalidade que manifesta o êxtase de amor por Deus, chega um momento em que o êxtase de amor é tão grande que ela é simplesmente arrebatada, que foge do controle dela. Então ela manifesta diversos sintomas. Um deles, ela pode desmaiar simplesmente. E quando ele desmaia, as pessoas no templo acham que ele está simplesmente fingindo, como muitas pessoas fingem que tem êxtases espirituais. E o Sarvabhauma, como uma pessoa completamente erudita, conhecedora dos Vedas, inclusive uma pessoa que tinha domínio sobre sentimentos de êxtase espiritual também das pessoas, não que ele entendesse o relacionamento íntimo das almas com Deus, das almas espirituais com a personalidade de Krishna, de Deus, mas ele entendia de sintomas de êxtase. E ele, sendo profundo conhecedor disso, quando ele viu os sintomas de Chaitanya, quando ele viu que ele estava desmaiado, ele viu que os guardas do templo, né, os seguranças do templo, eles iam pegar Chaitanya e colocar ele do lado de fora do templo, como se fosse mais um maluco que estava indo ali fingindo sintomas de êxtase. Sarvabhauma Bhattacharya percebeu que tinha algo diferente nele e ele pediu para eles deixarem ele examinar. Aí ele pegou o Sr. Chaitanya, pediu para levarem ele para um local, né, privado ali dentro do templo, uma sala. E nesse local ele começou a examinar todos os sintomas de Chaitanya. Ele através do exame que ele fez, ele concluiu que realmente o Chaitanya estava num tipo de transe espiritual. Ele fez vários tipos de testes, de análise, inclusive de experimentos ali que tinham para você entender
de analisar a batida cardíaca, respiração, fluxo de ar que entra e que sai, estado de consciência. Ele analisou, fez todos os testes e comprovou, não, isso aqui é um êxtase, é um tipo de transe espiritual fidedigno. Então, ele realmente é uma personalidade, uma grande personalidade, e a gente tem que respeitar ele, não é uma pessoa comum. E quando ele acordou, ele viu Chaitanya, quando ele viu Chaitanya, ele viu que era uma personalidade muito atrativa. Ele era um jovem, o Chaitanya tinha 24 anos, se não me falha a memória, quando ele tomou sannyasi, aceitou a ordem de renúncia. E ele viu que um sannyasi, ele é muito bonito. Inclusive, uma das armas de Chaitanya, quando Krishna vem como Chaitanya, é a sua beleza, a própria beleza, que é a beleza dele, a beleza de Radharani também. Então, Chaitanya era tão bonito que as pessoas se atraíam pela beleza dele e às vezes esqueciam de outras coisas, né? Devido à beleza suprema, extrema que ele exibia. E Sarvabhauma, ele ficou muito cativado pela pessoa de Chaitanya e ele quis cuidar dele. E quando quando os companheiros de Chaitanya chegaram depois de Chaitanya e Jagannatha Puri e foram até Chaitanya e viram que ele estava naquele estado, eles falaram com Sarvabhauma Bhattacharya quem era Chaitanya, etc. E uma das pessoas que conhecia Chaitanya, que morava em Jagannatha Puri na época, que era o Gopinath Acharya, ele falou para Sarvabhauma que ele era filho de fulano de tal, Jagannatha Mishra, e Jagannatha Mishra era filho de, Nilambara Chakravarti. E Nilambara Chakravarti, ele falou, Nilambara Chakravarti, ele estudou com meu pai, ele foi colega de meu pai no Gurukula, estudou com o mesmo mestre que o meu pai. Então quer dizer que Chaitanya e ele eram muito amigos. O pai de Sarvabhauma Bhattacharya e o avô de Chaitanya, eles eram muito amigos, tanto que Sarvabhauma Bhattacharya considerava o avô de Chaitanya, Nilambara Chakravarti, o Jagannatha Mishra, que era o pai de Chaitanya, como pessoas queridas para ele, assim, simplesmente pelo fato da amizade que o pai dele tinha com o avô de Chaitanya. Quando ficou sabendo que Chaitanya era o avô dele, o avô do amigo do pai dele, ele falou, nossa, assim, como é possível, né? Aí, na hora ele sentiu uma afeição por Chaitanya. Ele falou, nossa, ele é como meu sobrinho, né? Então eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar desse sannyasa, olha, ele é praticamente da minha família. Na hora ele desenvolveu um sentimento de afeto por Chaitanya. Isso foi muito bom para ele, né? E quando ele viu Chaitanya, ele ficou sabendo dessa questão que desenvolveu nele, então, esse tipo de afeto, ele falou, tem que ajudar esse sannyasi. Chaitanya, então, ele tentou ser desperto, não conseguiram despertar ele, só quando os seus companheiros, quando os devotos, né, os amigos de Chaitanya chegaram, é que conseguiram despertar ele cantando o Mahamantra Hare Krishna. Quando eles começaram a fazer um kirtana, cantando o Mahamantra Hare Krishna, foi que Chaitanya voltou à consciência. Então, quando Chaitanya voltou à consciência, ele já voltou à sua consciência e na hora ele viu que todo mundo estava ali, eles já dançaram, já fizeram um kirtana, né? Todo mundo já celebrou o encontro deles em Jagannatha Puri e começaram todo mundo cantar e dançar. E Sarvabhauma ficou espantado, assim, como que isso está acontecendo, né? Nem eu consegui acordar o Sr. Chaitanya, agora eles chegam aqui, fazem um kirtana e conseguem acordar ele. Então ele ficou meio sem entender. Mas aí, no outro dia, ele pediu para o Gopinath Acharya falar com Chaitanya, vir até ele, porque ele queria instruir Chaitanya, porque ele viu que era um sannyasi tão novo, tão bonito, e falou, ora, eu tenho que proteger esse sannyasi, eu considero ele como uma pessoa da minha família, então é meu dever ensinar para ele a essência de um sannyasi, a essência da renúncia. Então ele tem que aprender sobre Vedanta. E aí no outro dia, quando Chaitanya chega lá, ele fala isso para Chaitanya, olha Chaitanya, não lembro se chama ele de Chaitanya, mas fala, olha, a essência da vida de renúncia, eu estou vendo que você é um sannyasi muito jovem, então você tem que tomar cuidado, porque você é muito bonito e é muito fácil de você cair da sua posição de renúncia e ser atraído, por exemplo, por mulheres, etc., e quebrar os princípios do voto de sannyasa. Já que você está numa vida de renúncia, você deve ser sério. E a essência de uma vida de renúncia, a essência de sannyasa, é você estudar o Vedanta. Vedanta constitui todo o cerne da prática de renúncia de um sannyasi, porque através do Vedanta você fica-se uma pessoa que se especializa em compreender a natureza transitória desse mundo, de todos os fenômenos que existem nesse mundo. Então, todo tipo de relacionamento que não tem a ver com relacionamentos de aprendizado espiritual, de aprender, que leva você a aprender a natureza efêmera e irreal da matéria, isso é um tipo de perigo. E pode ser que você caia vítima desse tipo de perigo, porque você é muito belo, você é muito jovem e você pode ser facilmente desviado. Então, por favor, eu vou te ensinar o Vedanta, vou te ensinar realmente a essência da prática da renúncia. E aí,
Chaitanya fala para ele, tudo bem, eu aceito que você me instrua. Então, o que Sarvabhauma fez? Sarvabhauma, devido a essa afeição, ele quis cuidar de Chaitanya, quis ensinar para ele, ajudar ele nessa prática dele de renúncia. Então ele falou, então eu vou te ensinar o Vedanta. O Vedanta, já que o Vedanta é o texto que mostra qual é a finalidade de todo o conhecimento védico, que mostra qual é a propósito da prática espiritual, o propósito dos Vedas. Então, o que importa é o Vedanta. Então, os sannyasis, geralmente, eles estudam Vedanta. A prática do yoga termina, geralmente, no Vedanta. Então, Sarvabhauma fala, então eu vou te ensinar o Vedanta. Você tem que estudar Vedanta, você tem que se especializar no Vedanta. Aí durante 7 dias, Sarvabhauma Bhattacharya, ele fica instruindo Chaitanya sobre o Vedanta Sutra. Chaitanya, ele humildemente, mesmo sendo a encarnação da personalidade suprema, a própria fonte do Vedanta, a própria fonte da inteligência de Sarvabhauma Bhattacharya, ele escuta pacientemente durante 7 dias consecutivos os ensinamentos de Sarvabhauma Bhattacharya sobre o Vedanta Sutra. Depois de 7 dias que Sarvabhauma vê o Chaitanya Mahaprabhu escutando ele com tanta paciência, com tanta humildade, sem fazer nenhum tipo de comentário e nenhum tipo de pergunta, então ele vira para Chaitanya e fala, olha, das duas uma, ou você está entendendo tudo que eu estou falando, ou você não está entendendo as coisas que eu estou falando, porque você não fez nenhum tipo de comentário, você não concordou nem discordou comigo. Então, por favor, você pode me falar o que está acontecendo? Aí, quando Sarvabhauma Bhattacharya pede para Chaitanya falar, é só então que Chaitanya Mahaprabhu começa a falar com Sarvabhauma Bhattacharya. Antes disso, ele estava com uma personalidade assim, na posição de um aprendiz, como se estivesse aprendendo realmente com Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Sarvabhauma Bhattacharya despeja toda a filosofia Vedanta no ouvido de Chaitanya Mahaprabhu, sobre a ótica do impersonalismo, sobre a ótica do Adwaita, do monismo. E aí Chaitanya, quando ele pede para Chaitanya falar, então ele fala, bom, já que você me pediu, então eu vou falar. Então a gente vê nesse comportamento que Chaitanya, primeiro ele atrai o carisma de Sarvabhauma Bhattacharya, não só pela sua beleza, pela questão dele estar relacionado, do avô dele estar relacionado com o pai de Sarvabhauma Bhattacharya, mas pela humildade que ele tem. Então ele escuta Sarvabhauma Bhattacharya. Então a primeira coisa que uma pessoa faz, uma escuta empática, é ouvir o que uma pessoa tem a dizer. Depois, quando a gente ouve uma pessoa que tem a dizer, sem querer contra-argumentar, sem querer ensinar para ela, que a pessoa está tranquila, ela despejou tudo que ela tinha para falar, toda a ansiedade que ela tinha, toda a tensão que ela tinha ali, foi expressa em palavras, em sentimentos. Então, geralmente, é aí que a pessoa vai e fala. Você falou tudo que você tinha para falar? Beleza, então vamos lá, vamos para a segunda parte. Agora vamos ouvir. Então, Chaitanya escuta pacientemente, ele realiza esse trabalho de escuta empática com Sarvabhauma Bhattacharya, e aí sim que ele vai começar a falar. Aí ele fala, olha, na verdade, eu entendo tudo o que você disse. Eu entendo muito bem o significado do Vedanta. Só que, quando você explica o Vedanta, eu não consigo entender. Porque o Vedanta, ele é tão claro como a luz do sol, só que a interpretação que você faz sobre o Vedanta, ele é como uma nuvem escura na frente do sol, que impede que a gente entenda o real significado do Vedanta. Por que você fica interpretando o Vedanta dessa maneira tendenciosa? Então aí Chaitanya, ele começa a mostrar todos os pontos equivocados da interpretação, da hermenêutica do Vedanta sob a ótica do Vedanta Adwaita de Shankaracharya. Ele começa a desconstruir todos os argumentos que existem na filosofia do Vedanta Adwaita e mostrar que aqueles argumentos deles são argumentos completamente inventados, que eles não existem, não podem ser sustentados quando a gente faz uma leitura direta dos textos védicos. Aquele tipo de interpretação que se faz do Vedanta e que se faz dos Vedas, através do qual se chega na compreensão de que a verdade última, de que o Brahman é uma realidade impessoal, que é uma realidade destituída de atributos, de características, e isso só é possível de ser sustentado quando se faz interpretações, quando se especula sobre significados de certos conceitos que são colocados, certas palavras, de certos ensinamentos que são colocados, que são transmitidos pelo Vedanta Sutra, pelas Upanishads. E aí Chaitanya começa a falar para ele, olha, na verdade,
o que a gente entende é que os Vedas, eles são um tipo de verdade autoevidente. O verdadeiro conhecimento védico, na sua forma pura, na sua forma mais poderosa mesmo, como ele é entendido de forma direta. Por quê? Porque os Vedas, um dos primeiros pontos, né, e que é aceito por todas as tradições védicas, é que os Vedas são a Paurusheya, que eles são um conhecimento que não é humano. É um conhecimento que ele é um conhecimento revelado pela divindade, é um conhecimento que ele é revelado pela própria transcendência. E essa revelação ela acontece de formas diferentes, mas todos os Vedas são aceitos como a Paurusheya. Isso é um dos axiomas que existem dentro das escolas que entendem, que compreendem o conhecimento védico, que aceitam o Vedanta como fonte de conhecimento. Então, isso é trazido também, inclusive, pelo Nyaya, que o entendimento é de que os Vedas são conhecimentos sobre-humano. Não foi um conhecimento produzido pela mente de uma personalidade através de sua experiência no tempo. Uma experiência que é limitada por tempo, por espaço, que é limitada pela própria compreensão dos seus sentidos. Então, um dos pontos da compreensão da epistemologia dos Vedas, que mostra a aquisição de conhecimento, é que a conclusão é que conhecimento perfeito, conhecimento sobre a verdade, não pode ser obtido diretamente através dos nossos sentidos, somente se valendo das experiências que a gente tem com os nossos sentidos. Quando os nossos sentidos estão entrando em contato com os objetos do mundo, e aí a gente está apreendendo a realidade, esse tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento que ele está sendo trespassado por uma série de limitações, de defeitos, de problemas. Então ele está limitado pela capacidade dos nossos sentidos de perceber a realidade de forma perfeita e completa. Ele está sendo limitado pela própria natureza material que possui os seus limites, que é uma natureza temporária, que é uma natureza que está sempre se transformando, que é a natureza que a gente não pode confiar simplesmente observando a natureza desse mundo, porque é um conhecimento que a gente vai adquirir e que no outro momento ela vai sendo mudada, porque as circunstâncias estão sempre se formando a partir de uma série de fatores que estão se juntando para dar forma a diversos tipos de manifestações de acontecimentos nesse mundo, de circunstâncias. Então, Nyaya fala, experiência direta não pode produzir conhecimento perfeito, porque possui limites. Até a própria ciência, que se vale da experiência direta, ela fala, a gente não possui conhecimento absoluto. Conhecimento absoluto não é do âmbito da ciência. A ciência propõe verdades que são tidas como objetivas, mas sabe-se que ela tem limites, que não são verdades absolutas. Porque é necessário uma série de experimentos para validar uma verdade científica experimentada em uma série de circunstâncias diferenciadas para tentar mostrar que existe uma certa lógica, uma certa objetividade, uma certa constância em certos tipos de fenômenos, para poder validar aquele fenômeno como algo que pode ser expandido e tido como válido numa série de circunstâncias diferenciadas. E assim pode ser aceita como uma verdade mais ou menos objetiva para a gente até ter um tipo de base para poder lidar com a natureza desse mundo, né? Porque senão a gente vai ficar assim, somente se valendo de verdades subjetivas, né? Não existe nenhum tipo de verdade, nada real, enfim. E aí, os Vedas também falam, se a gente depender só da nossa especulação, da nossa mente, para obter conhecimento, também não vai dar. Porque tudo aquilo que a gente deduz com a nossa mente, todo o raciocínio lógico que a gente desdobra, é a partir daquilo que a gente experimenta no mundo, que é um conhecimento que ele já vem limitado. Então, o produto desse conhecimento vai também carregar em si mesmo a própria natureza daquele conhecimento, a própria natureza do objeto do conhecimento e daquele que está tentando conhecer, que é uma natureza limitada e defeituosa. Então não vai poder produzir um conhecimento perfeito. Então os Vedas falam, a única maneira de obter conhecimento que realmente vai ser um conhecimento sobre a verdade absoluta é quando a gente se aproximar do conhecimento que é revelado por essa própria verdade absoluta. Porque só ela pode descrever a si mesma, porque já que ela está além do tempo, ela está fora do tempo, ela está fora dos limites do espaço, ela é uma realidade que transcende todas as nossas experiências, só ela é capaz de se mostrar a si mesma para aqueles que buscam conhecê-las. Então os Vedas falam, a maneira de adquirir conhecimento sobre a realidade metafísica é recebendo conhecimento revelado dessa mesma realidade metafísica. E os Vedas são a fonte do conhecimento sobre essa verdade, Shastra e Onitvat.
que é um dos aforismos do Vedanta Sutra. O Shastra é a fonte da onde vem conhecimento sobre Brahman, sobre essa verdade, que é Jammad Asa Yataha, que é aquela verdade da onde tudo vem. E quando a gente então pega esse primeiro aforisma do Vedanta Sutra, que fala Jammad Asa Yataha, fala que então a verdade é aquela do qual tudo emana. O primeiro aforismo do Vedanta Sutra, o que ele está falando? Ele já está mostrando que a própria verdade absoluta contém em si mesmo tudo aquilo que vai se manifestar na nossa realidade temporária. Então, um dos argumentos do Vedanta Advaita é que fala que a realidade que a gente experimenta na matéria é uma realidade onde o ser vivo ele se considera algo separado da verdade absoluta, como possuindo uma individualidade que em si mesmo não necessariamente tem uma relação com a verdade suprema, com Brahman. E ele se vê então como um ego separado, possuidor de uma identidade, de uma individualidade e de um ego, enfim, possui uma realidade completamente independente. Então, a variedade que existe nesse mundo, a individualidade, todas as características, toda a variedade que existe na realidade, na criação material, eles entendem como sendo o quê? Sendo um efeito, sendo um produto que Maya, que seria a energia material, na sua forma primeira, Maya, seria um efeito que ela causa em Brahman. Brahman, como essa verdade suprema absoluta, impessoal, como a mônada impessoal, como a transcendência na sua realidade amorfa, ela é uma unidade só, ela é só uma coisa, ela é o ser, né? É considerado o estado ontológico, é aquilo que é. É a verdade na sua compreensão de eternidade, manifesta ali a eternidade, é aquilo que é, não é que foi e nem que vai ser, e não possui nenhum tipo de transformação. A partir dessa compreensão do Vedanta Advaita, se essa realidade ela é impessoal e ela é eterna, é aquilo que é, ela não pode se transformar. Porque é uma realidade que se ela apresentar algum tipo de característica, de atributo, quer dizer que ela está se transformando em algo que ela não era. Então, ela está deixando de ser aquilo que é eterno, aquilo que é uma natureza simplesmente absoluta, uma natureza onipenetrante, onisciente, enfim, uma realidade que ela é sempre a mesma. E quando ela se transforma, a única coisa que pode fazer ela se transformar é a influência de Maya, a influência da ilusão, que força esse Brahman, causa um efeito no Brahman em que ele se transforma, ele se divide em muitos. Em outra maneira, se não existe a influência de Maya, esse Brahman permanece na sua natureza de eternidade, aquilo que não sofre transformação, aquilo que é sempre o mesmo, que não manifesta nenhum tipo de característica, porque característica quer dizer que é uma transformação de algo que ele não era e passou a ser. É como se fosse realmente uma ilusão que fosse causada pela influência do tempo, né? E como não existe tempo na eternidade, então ele vai permanecer sempre a mesma substância, intocável, amorfa, imutável, é imutável. Então, Chaitanya, ele fala, né, a filosofia de Chaitanya fala o seguinte, ora, então se Brahman ele sofre um efeito, se Brahman é a verdade absoluta, é considerada a verdade absoluta, e ela é forçada a se transformar e se dividir em muitos e manifestar uma série de identidades separadas, quer dizer que essa energia, que essa Maya, ela é mais forte que Brahman? Quer dizer que Maya é algo separado do Brahman? Porque o Brahman não possui variedade, que ele não se transforma, é uma unidade, é simplesmente a eternidade aquilo que é. E se ele não possui Maya, Maya é uma coisa à parte do Brahman, então quer dizer que Brahman não é a verdade absoluta? Quer dizer que existe outra coisa que não é Brahman? Então essa é a filosofia de Chaitanya. Chaitanya, ele pega justamente no calcanhar de Aquiles, da filosofia de Shankaracharya. Ele fala, olha, então se você está falando que Brahman se transforma, que Brahman é forçado a assumir uma série de identidades como as divas, como as almas individuais, as almas espirituais aqui nesse mundo, que adquirem, que se identificam com o ego e se identificam com essa natureza temporária, quer dizer que Brahman é forçado a adquirir essa natureza e expressar essa realidade material por influência de Maya. Então quer dizer que Maya é mais forte que Brahman. Então vocês consideram que Maya realmente é muito forte. Então vocês são seguidores de Maya, vocês acreditam no poder de Maya mesmo? Quer dizer que vocês são Mayavadis?
quer dizer que vocês seguem essa doutrina, essa crença de que Maya é mais poderosa que Brahman, que ela é independente de Brahman. Então vocês estão falando que Brahman não é a verdade absoluta. Então, a partir desse ponto, também, Chaitanya começa a desconstruir os argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya, que são baseados nos ensinamentos da interpretação que Shankaracharya faz do Vedanta Sutra, que ficou muito famoso com Shankaracharya, né, principalmente. Então, Chaitanya ele fala, não é possível. Então, o próprio primeiro aforismo do Vedanta Sutra fala Jamad Asya Yataha. Jamad Asya Ataha. Fala que então que a verdade suprema, absoluta, que é o Brahman, porque a invocação, né, do Vedanta Sutra é Atarto Brahma Jnasa. Agora vamos falar sobre Brahman, vamos falar sobre a natureza da transcendência, sobre o espírito. E aí o primeiro aforismo, o espírito, né, então, é Janmad Asayataha. A natureza espiritual, a transcendência é aquela da qual tudo emana. Se tudo emana dela, está falando que tudo emana dela, quer dizer que essa verdade absoluta, ela contém em si todas as energias, todas as potências. Não quer dizer que a própria Maya, se tudo emana dela, quer dizer que a própria Maya, a própria energia que teoricamente faria Brahman se transformar, vem dele, é uma própria energia dele. Então, esse próprio aforismo em si, ele já revela que Brahman, em si mesmo, ele possui todas as características, todos os atributos da sua natureza ontológica, que existe em algum ponto, em algum grau da sua manifestação, Brahman manifesta na sua natureza, do seu ser, na sua natureza transcendente, as características, os atributos que nós experimentamos nesse mundo, que se apresentam nesse mundo na forma da criação material. Então ele já começa a desconstruir assim, o argumento de Sarvabhauma Bhattacharya pela base principal, pelo argumento que sustenta todos os outros argumentos. Quando é derrubado esse argumento de Sarvabhauma Bhattacharya, basicamente não resta mais nada para falar, porque toda a teoria já é derrubada simplesmente a partir desse ponto. Mas Chaitanya, ele vai abordando, ele vai falando ponto por ponto. Então, a gente continuando aqui, os argumentos de Chaitanya, Chaitanya ele vai desenvolver, assim, então, todos os pontos. Esses pontos, eles não são todos colocados na biografia de Chaitanya, a principal biografia de Chaitanya, que inclusive que revela essa conversa com Sarvabhauma Bhattacharya, é o Chaitanya Charitamrita, de Krishnadas Kaviraj. O Chaitanya Charitamrita, ele não descreve todos os argumentos que Chaitanya dá para desconstruir os argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya. Ele não mostra todos os pontos, ele mostra alguns. Talvez tenham sido os argumentos principais, não sei, né? Como foi que o Krishnadas Kaviraj Goswami ele fez para elencar, delinear, né, ver quais eram os principais, mas com certeza ele colocou um dos mais importantes aqui. E é isso que está ali na biografia de Chaitanya principal, que é o Chaitanya Charitamrita. Um outro ponto que Chaitanya levanta, Chaitanya fala, olha, beleza, você é um vedantista assim, muito erudito, você é uma pessoa assim, que você é conhecido como mestre no Vedanta, no leste. Muitas pessoas vêm estudar com você. Vêm pessoas pessoas da Índia inteira vêm estudar Vedanta com você. Vários sannyasis, pessoas renunciadas, vêm estudar com você. Você é uma fonte de conhecimento. Porém, e os seguidores do Vedanta Dvaita, do Vedanta em geral também, né? Que entendem que o Vedanta realmente é a parte última dos Vedas, existe o que é chamado de Prasthanatraya, que são as 3 referências escriturais que compõem o conhecimento, que onde o conhecimento do Vedanta, onde a meta, né, do conhecimento védico, da transcendência, ela é exposta. Onde estão quais são os 3 textos, digamos, os 3 tipos de texto, onde o conhecimento, né, o Vedanta está expresso, o conhecimento do Vedanta? São as Upanishads, o Vedanta Sutra e a Bhagavad Gita. Esses são os 3 textos que se tem como chamado Prasthanatraya, como a fonte de conhecimento, né, principal do Vedanta. E as Upanishads, Chaitanya fala, olha, o que você esquece? Eu anotei aqui. O Chandogya Upanishad, que é um dos 10 principais Upanishads, que o próprio Shankaracharya traduziu e comentou e falou que era um dos principais Upanishads, o próprio Chandogya Upanishad fala o quê? Ele fala...
que Narayana existe antes da criação. Isso está lá no próprio Chandogya Upanishad. Fala que o próprio Narayana, que é o Purusha Supremo, ele existe antes da criação. Então, falar que a verdade absoluta é o Brahman impessoal, isso não se sustenta nas próprias palavras do Chandogya Upanishad. Então, o Chandogya Upanishad fala, não, Narayana, ele é transcendental, ele existe antes do tempo. Então, a criação, ela só existe quando existe a manifestação do tempo. Então, o tempo, o que o tempo faz? O tempo faz com que exista criação, manutenção e destruição. As pessoas nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Existe nascimento, doença, velhice e morte, que é considerada assim, a miséria desse mundo, né? A natureza miserável desse mundo. Né? É o fato dela ser temporária. É o fato de não existir felicidade eterna, não existir uma vida eterna, não existir um conhecimento completo, um conhecimento perene nesse mundo. Então, o próprio Chandogya Upanishad fala, não, antes de existir o tempo, a influência do tempo, antes do tempo se manifestar, na eternidade, existe Narayana. E no próprio Rig Veda se fala que as próprias divindades, existe um mantra, que é um mantra assim, que geralmente as pessoas que lidam com rituais, que lidam com a parte pancharatra, né, a realização de rituais, de cerimônias, nos templos, com a adoração às deidades nos templos, onde tem todo o sistema do Tantra ali, da parte mais mística ali, que é desenvolvida, a gente vê que a gente recita um mantra, que é um mantra muito conhecido para quem está envolvido com esse tipo de prática, que fala, a tradução desse mantra fala assim, que os devas e os grandes sábios, eles estão todos olhando e almejando a morada suprema de Vishnu. Então esse mantra do Rig Veda, que são os 4 Vedas originais e é o mais antigo dos Vedas, os textos védicos do Rig Veda, ele já aponta para a natureza completamente transcendental de Narayana, de Vishnu e da sua morada. Então esse texto fala que os próprios devas e as grandes personalidades, os grandes santos e sábios, todos eles estão almejando e olhando e mirando para a morada suprema e a morada transcendental de Vishnu, onde está o próprio Vishnu. Que Vishnu, nos textos védicos, ele também é mostrado como próprio fonte do yajna, própria fonte do yajna, própria fonte do sacrifício. Né? O próprio ritual, ele existe simplesmente por causa de Vishnu. E o ritual é uma própria expressão de Vishnu. É uma das formas que a gente tem de se conectar com a transcendência, realizar o ritual sagrado. E ele fala, não, o próprio Chandogya Upanishad, ele fala isso. Ele fala, então, que Narayana existe antes da criação. O próprio texto que você estuda. Então, como que você explica isso? Se você fala, então, que Brahman se transforma e ele perde a sua identidade, por isso que esse Brahman, que é uma mônada, ele manifesta uma identidade como Purusha. Então, Purusha, né, o Ishvara, ele só se manifesta por causa da ilusão de Maya. Então, Maya força Brahman a assumir uma identidade. Então, ele se manifesta como Purusha, como uma personalidade, como Krishna, como Vishnu, como Narayana. Então, todas essas manifestações do Purusha, do Brahman enquanto uma personalidade, são manifestações ilusórias. É simplesmente o efeito de Maya, o efeito da ilusão sobre o próprio ser, sobre a própria verdade suprema, sobre a própria transcendência. Então, Chaitanya fala, isso é um absurdo, isso não se sustenta. A própria invocação das Upanishads fala Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Fala, olha, a própria invocação das Upanishads, o que fala? Fala que o Supremo, ele é perfeito, ele é purna, ele é perfeito, ele é completo. Perfeito e completo. Mas, mesmo ele sendo perfeito e completo, muitas expansões, muitas emanações saem dele, e todas essas emanações, expansões e manifestações que saem desse perfeito e completo Supremo, elas são dotadas com toda a perfeição e completude desse Supremo. E mesmo saindo todas essas unidades, todas essas manifestações são ilimitadas desse perfeito e completo, e todas essas manifestações são completas assim como ele mesmo assim permanece o todo completo e perfeito. Ele não sofre nenhum tipo de alteração. Então isso vai totalmente contra o argumento Vedanta Dvaita de Shankaracharya de falar que Brahman sofre uma alteração. Não. Por mais que ele se manifeste
através de suas diversas energias, ele manifeste toda a criação, toda a variedade da existência, tudo que existe, né? Mesmo assim, ele permanece todo completo. Então, ele expressa tudo através de suas energias, através da sua potência mística. Então, a gente falar que o Brahman ele é reduzido, falar que quando algo emana do Brahman, ele se torna menos, ele perde alguma coisa, a gente está reduzindo a natureza de Brahman à nossa realidade material, onde quando a gente tem alguma coisa e dá para aquela coisa para uma pessoa, a gente perde aquela coisa. A natureza do Brahman é que ele é ilimitado, ele é absoluto, ele é a fonte de todas as energias, ele é o manancial ilimitado. Então, quando alguma coisa é produzida a partir dele, quando ele manifesta algum tipo de potência, de atributo, de característica, quando ele cria, ele não perde a sua identidade, ele permanece o todo completo e absoluto. Quando uma verdade é absoluta, quer dizer que ela vai permanecer possuindo a sua identidade, independente da circunstância que ocorra. Ela vai sempre manter todas as suas características, ela sempre vai manter a sua natureza como sendo absoluta. Porque se ele perdesse algo dele, se ele se diminuísse quando ele manifestasse algum tipo de poder, quando ele manifestasse a criação, por exemplo, quer dizer que ele não era a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta não pode mudar, não pode perder seus atributos, suas características, ela não perde a sua identidade como uma verdade absoluta, não deixa de ser algo e se transforma em outro. É simplesmente uma manifestação de todas as energias e variedades que existem dentro dele eternamente e que se manifestam de formas variadas. Então, a infinitude de variedade que a gente experimenta no mundo, de características, de atributos, isso já faz parte do Supremo. A natureza dele é intrinsecamente rodeada de atributos infinitos. E é justamente isso que Chaitanya começa a mostrar para o Sarvabhauma Bhattacharya. Na própria Bhagavad Gita, no Vishnu Purana, no Srimad Bhagavata, na Brahma Samhita, fala que o Supremo ele é dotado de várias Shaktis, de várias potências. No Vishnu Purana se descreve, né, que a verdade suprema, a verdade absoluta, ele tem as suas potências, que é Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, Antaranga, Bahiranga e Tatastha Shakti. São energias, são potências que cumprem propósitos, são potências espirituais transcendentais que manifestam propósitos específicos para a criação. Então, quando se diz que existe a criação de uma realidade como uma realidade material, como um mundo material, o fato de existir essa realidade, ele naturalmente está implícito que a construção, que a manifestação dessa realidade material, ela tem um propósito em si, ela não é destituída de propósito. Falar que não existe propósito na criação é justamente aceitar que existe o acaso, é justamente aceitar que existe a influência de Maya sobre Brahman e que Maya exerce a sua influência sobre Brahman, exerce a sua influência em Deus e que força a Deus a manifestar uma série de individualidades separadas, né? Perde a sua identidade única ali e se torna algo que ele não era antes. E esse algo que ele se torna, a variedade desse mundo, não possui um propósito em si. É simplesmente um efeito que Maya causou, mas não foi o próprio Ser Supremo que criou com uma finalidade específica. Então, Chaitanya fala, não existe isso. A criação, ela cumpre propósito. A verdade absoluta, ela é absoluta porque ela sempre vai permanecer sendo absoluta. A sua natureza, ela é imutável. Só que a natureza imutável da verdade absoluta é constituída de infinidades de potências. E essas potências, elas servem justamente para manifestar características, vontades, manifestar aquilo que o Ser Supremo deseja que seja feito, aquilo que ele acha que tem necessidade de ser feito para cumprir algum propósito específico. Então, a criação desse mundo também tem um propósito de dar oportunidade para que as divas, né, as almas espirituais individuais, o Atma, ele experimente a sua natureza assim, de liberdade, para que a partir da liberdade que ele tem, ele escolher se conectar com o Supremo ou não. Ele pode, a partir da sua individualidade, querer amar, se render ao Supremo, buscar uma verdade espiritual ou não. Por isso que nos Vedas explicam que a diva, a alma espiritual, ela é Tatastha Shakti, ela é chamada de potência marginal. Então, marginal por quê? Porque da mesma forma que a gente, por exemplo, tem um rio, o rio, às vezes, a margem do rio está coberta pela água e às vezes está descoberta pela água. Então a margem, ora ela está à mostra, a areia, e ora a areia está coberta pela água. Então a diva é chamada de Tatastha Shakti, essa energia que é marginal, porque
porque ela pode ficar ou sob a influência da energia espiritual, que é chamada de Antaranga Shakti, que é a energia interna, é a energia espiritual suprema de Krishna, ou ela pode ficar sob a influência de Bahiranga Shakti, que é a Shakti, que é a potência externa de Krishna, que é a Maya. Aí nesse ponto os Puranas explicam, ora, a Maya, que o Vedanta Dvaita fala que é uma entidade, uma energia que força Brahman, ou como uma energia, uma entidade separada de Brahman, na verdade ela é uma das Shaktis de Brahman, que é chamada de Bahiranga Shakti. E essa Bahiranga Shakti, como energia externa, o que ela faz? Ela manifesta o mundo material, o mundo temporário, o mundo ilusório. E quem está conectado com a Bahiranga Shakti, sob a influência de Bahiranga Shakti, da energia externa, qual a natureza que a alma manifesta? Manifesta a natureza do ego. Ela considera que essa personalidade, essa pessoa que é criada pela energia material, essa identidade cultural, sociocultural, histórica, é o seu verdadeiro eu. E tudo que está relacionado com essa personalidade, em termos de manifestações psicológicas, sentimentais, intelectuais, sociais, ela entende como sendo o fundamento da sua verdade. Ela acredita nesses elementos para fundar, para dar o próprio sentido de existência para ela, o próprio sentido do seu eu, a sua razão de viver vai gerar, geralmente, em torno dessas construções sociais, sentimentais, psicológicas que ela faz, da identidade que ela tem quando ela se identifica com esse mundo material a partir do seu corpo. Então, os Vedas explicam, isso é o fundamento da ilusão. A Maya, a verdadeira natureza de Maya, o poder dela é levar uma pessoa a se identificar com esse corpo e considerar essa natureza material como sendo algo eterno, como sendo a fonte da felicidade. Isso leva a pessoa a fazer o quê? A explorar os recursos desse mundo, achando que vai conquistar algum tipo de satisfação que vai ser perene. Vai ser capaz de conquistar algo que vai suprir todas as suas carências existenciais. Então ela vai ficar realmente pulando de um lugar para o outro, mastigando aquilo que ela já mastigou por vidas e vidas, achando que ela vai conseguir extrair dali algo que vai suprir as suas carências. E qual é a carência? A carência é que a Tatastha Shakti, por ser uma potência marginal do Ser Supremo, Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 14, ele fala que as almas espirituais, ele fala, são minhas eternas partes fragmentárias. Então ele fala que eternamente as almas, as divas, os bhutas, que estão aqui nesse mundo, diva bhuta, são minhas eternas partes fragmentárias. Então, eternamente nós vamos ser um fragmento, nós possuímos uma individualidade, uma personalidade, e nós não vamos perder essa individualidade, nós não vamos nos fundir numa verdade suprema, numa mônada, e perder as nossas características pessoais. Krishna fala, são minhas eternas partes fragmentárias. Então a gente possui essa individualidade que é eterna. Então a natureza da iluminação, da realização espiritual vai constituir em que a alma espiritual recobrar a sua natureza individual e espiritual. Então, para fazer isso, ela vai ter que entender primeiramente a natureza da alma espiritual como sendo transcendente à matéria, e entender a natureza da relação que ela tem com o Supremo e como ela pode desenvolver isso, que é justamente o cerne dos ensinamentos de Chaitanya, mostrar que a natureza da Tatastha Shakti, da energia marginal de Deus, de Krishna, ela vai voltar para a sua natureza original quando ela desenvolve uma relação onde todas as suas competências, as suas capacidades, elas são reconhecidas como sendo dadas pelo próprio Deus, como tendo a sua fonte em Deus, e quando ela entende que todas as suas potências, as manifestações desse mundo, elas vão assumir a sua verdadeira característica e identidade quando elas estiverem sendo usadas em relação com o Supremo. E isso, inclusive, é a definição de renúncia que os Vedas dão em última análise, que o próprio Rupa Goswami, que é o principal discípulo de Chaitanya, que aprendeu diretamente com Chaitanya todo o conhecimento espiritual, ele fala que a verdadeira renúncia é quando a gente entende que toda a matéria, quando a própria matéria em si, ela adquire a sua real função, a sua real natureza, quando ela é usada em prol do conhecimento espiritual, quando ela é usada como meio de se conectar com o Supremo.
quando a gente usa essa matéria para poder servir ao propósito divino, para compartilhar, para colaborar, para participar do propósito da vida, que é o Dharma, que é servir à vontade suprema, que é servir a Ele com amor. Então, quando a gente usa tudo isso que a gente possui, de tal forma que a gente contribua com o propósito do mundo, então toda a natureza material vai começar a adquirir o seu verdadeiro propósito, que é o quê? Que é inspirar conhecimento espiritual, que a gente vai ver a manifestação do propósito supremo da divindade na própria natureza material. A gente vai contemplar a matéria não como uma fonte de ilusão, não como algo que eu vou poder explorar, mas a ideologia, a inteligência vai mudar. E você vai entender como a matéria como algo que deve ser usado para um propósito espiritual. Só você não vai querer explorar ela, você vai usar ela como uma fonte de iluminação também. Então, Chaitanya vai dando esses vários argumentos. Deixa eu ver outros que eu anotei aqui. Chaitanya fala uma das coisas principais que ele fala, olha, você aceitar os Vedas, aceitar o Vedanta Sutra, Bhagavad Gita, as Upanishads, mas perverter o seu significado é muito pior do que você não conhecer os Vedas ou ignorar os Vedas. Porque quando você ignora os Vedas, isso é uma coisa. Você não tem fé naquele conhecimento, você não quer saber daquele conhecimento, você não está interessado em compartilhar daquilo ali, mas pelo menos você não vai perverter o significado real daquele conhecimento e começar a dizer que aquele conhecimento quer dizer outra coisa. Agora, quando você pega os Vedas, pega o Vedanta Sutra e dá esse tipo de interpretação que você está dando, você está justamente falando que o próprio Vyasadeva está dizendo coisas que ele não quis dizer. Você está falando que o próprio Vyasadeva estava errado. Porque quando você está falando esses argumentos, porque você está colocando palavras que o próprio Vyasadeva não falou. Então você está falando que o próprio autor dos Vedas cometeu erros, isso é uma ofensa. E quando você distorce, quando você manipula o significado dos Vedas, quando você cria interpretações para realmente tentar satisfazer algum tipo de propósito que não está diretamente relacionado com o propósito dos Vedas, o que você está falando? Você está automaticamente dizendo, você está fazendo com que muitas pessoas sejam desvirtuadas do conhecimento último dos Vedas e você começa a criar um tipo de corrupção que, com o passar do tempo, ela abre margem para que isso vá ocorrendo no futuro. E com o passar do tempo, esse desvio ele se torne cada vez maior. Você abre precedentes para que comentaristas não autorizados dos Vedas teçam tipos de comentários pessoais movidos por motivações pessoais, não pelo interesse de realmente trazer o bem-estar último para as pessoas, que elas não tenham motivações pessoais, mas tenham motivações realmente particulares. Então, abrindo esse precedente, você está criando um tipo de desvio que está impedindo que as pessoas conheçam a verdadeira natureza do Vedanta, a verdadeira natureza do propósito do conhecimento espiritual. Então, você está simplesmente enganando as pessoas. E isso é uma coisa muito ruim, porque as pessoas podem não acreditar no Vedanta, mas agora quando você fala que o Vedanta é isso que você está dizendo, então justamente você está criando uma outra coisa que não é o Vedanta. Então você realmente, quando as pessoas forem chegar nos Vedas, chegarem para aprender o Vedanta, eles forem aprender com pessoas como você, o que vai acontecer? Eles não vão aprender o Vedanta, eles não vão saber o significado mais. A gente vê que isso acontece em várias tradições espirituais. A gente pega, por exemplo, dentro do cristianismo, a gente vê que uma série de interpretações foram feitas no conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, ou mesmo do Velho Testamento, e que vários tipos de interpretações que foram feitas no passado, elas mudaram com o passar do tempo. A própria compreensão, a própria conclusão de certos tipos de conceitos teológicos, ontológicos, eles foram mudados e muitos ainda hoje em dia estão em debate. Então a gente vê que muito da teologia, por exemplo, assim, que existe dentro do cristianismo, ela está sendo construída até hoje, foi construída ao longo do tempo. Já os Vedas, eles desde do princípio, eles dão um conhecimento onde a própria conclusão já está ali expressa. E isso é muito bem mostrado na forma do Vedanta Sutra, das Upanishads, da Bhagavad Gita e principalmente do Śrīmad Bhagavatam. Então, quando você cria uma interpretação, quando Shankaracharya, quando Sarvabhauma está transmitindo esse conhecimento enviesado do Vedanta Sutra, você está transmitindo um tipo de interpretação que não existia originalmente.
Então você está criando um tipo de teologia que realmente não faz jus ao que os Vedas estão falando. Então você está justamente dizendo coisas que não existiam. Então você está desviando, impedindo que as pessoas cheguem até a meta última da vida. Então isso é um grande problema, esse desvio filosófico. É basicamente isso que Chaitanya fala. Aí Chaitanya, e por último, assim, Chaitanya ele estabelece que Bhagavan, a forma pessoal da divindade, ela é superior à forma impessoal. E um dos motivos é por quê? Porque a forma pessoal, ela inclui a forma impessoal. Porque o entendimento da verdade suprema, do Brahman como sendo Bhagavan, possuidor de todas as opulências, todas as características, toda a variedade de potências, inclui a compreensão de que a verdade suprema, ela também é impessoal, ela não exclui isso. Né? Então, a verdade sobre Bhagavan, a verdade sobre o Supremo como sendo possuidor de identidade, de personalidade, ela não exclui a natureza impessoal, mas diz, de outra maneira, que a natureza impessoal da verdade absoluta é uma compreensão parcial da verdade absoluta, que é verdade. Há uma verdade absoluta, que o Brahman ele também é impessoal, que é chamado de Brahma Jyoti, que é considerada a refulgência que emana do corpo de Krishna e que permeia todo o universo, que é o Brahman, que é a compreensão ontológica, que é o ser, que é a eternidade do Ser Supremo que permeia tudo. E desse Brahman, que Brahman vem da raiz Brah, que significa expandir. Então, Brahman, ele se expande, a natureza impessoal de Krishna se expande, o brilho corpóreo que emana de Krishna se expande em em toda a natureza transcendental, em todos os universos espirituais, e do próprio Brahman manifesta a natureza material. Tudo que está contido no Brahman, toda a eternidade, todas as possibilidades estão ali contidas no Brahman. O Brahman é aquilo que está sempre se expandindo, a energia espiritual que está sempre se expandindo. E como tudo está contido em Brahman, também a energia material está contida ali, as Shaktis também. Então Brahman se expande também como a natureza material. Então ela é uma realidade eterna também. O Brahman também, a verdade suprema também é pessoal, só que é uma compreensão parcial da verdade suprema, que apresenta também a sua personalidade. E aí Krishna fala, a compreensão pessoal ela é muito superior porque ela inclui a compreensão pessoal. Compreensão pessoal é simplesmente uma compreensão parcial, é um pedaço da compreensão sobre a verdade absoluta. E aí ele fala que no Bhagavatam, no Bhagavata Purana, tem um verso que fala isso, que fala Vadanti tatuavidas tatuam yagyanam advayam brahma iti paramatmeti bhagavam iti shabdyate. Fala que aqueles que são os verdadeiros sábios, que são videntes da verdade, eles entendem que a substância não dual, que é a verdade suprema, que é uma só, que ela é não dual, ela é conhecida como Brahman, Paramatma e Bhagavan. É o Brahman supremo, essa realidade impessoal, é a natureza ontológica, é a natureza psicológica do Paramatma, que o Ser Supremo também é Paramatma. Ele é um, mas apresenta o aspecto de Paramatma que está no coração de cada indivíduo. E como Paramatma é o Deus que está no coração de cada ser vivo e ele faz duas coisas, ele testemunha os atos e outorga os resultados dos atos. E Krishna fala na Bhagavad Gita, como Paramatma, ele fala Sarvasya Chaham Hridi Sanivishto, ele fala Mata Smriti Jnana Apohanancha. Eu estou situado nos corações de todos como a super-alma e de mim vem conhecimento e esquecimento e vem a lembrança também. Aí ele fala Mata Smriti Jnana Apohanancha, Vedais Chasarvai Aham Eva Vedyo. Ele fala, através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Ou seja, o Vedanta é conhecer a mim, como a pessoa suprema que está no coração de cada um, testemunhando, outorgando resultado, dando conhecimento, lembrança. Então, é um aspecto psicológico da verdade absoluta, onde a verdade absoluta manifesta essa natureza de psicológica, de dar conhecimento, de dar intuição, de dar lembrança, se manifesta como uma consciência, como uma entidade consciente. E também é conhecida como Bhagavan, como a pessoa suprema que manifesta o aspecto estético da verdade absoluta, onde você tem uma relação que produz sentimentos, que produz amor, produz sentimentos espirituais, é uma relação baseada em amor, em trocas de sentimentos espirituais, onde tudo é movido por sentimentos transcendentais. Então, essa realidade de Bhagavan é considerada a suprema, onde a verdade absoluta, ela apresenta a sua identidade que está à parte desse mundo aqui. Não é simplesmente o Deus que cria esse mundo, também é, mas ele apresenta a sua própria identidade numa realidade que transcende
a manifestação desse mundo, e onde ele expressa as suas características pessoais na sua forma pura e original, onde ele intercambia uma série de relacionamentos puros com as entidades vivas no mundo espiritual. E ali ele manifesta a sua identidade, que está além do comprometimento que ele tem com a criação material. Além de ser aquele que cria o mundo material, aquele que mantém o mundo material, aquele que vai destruir o mundo material para criar de novo, aquele que salva as entidades vivas, aquele que dá salvação, aquele que propaga o Dharma nesse mundo, ele também é uma entidade que tem a sua própria realidade, que está à parte desse mundo, que não está condicionada com a nossa realidade, que não depende, ele não está simplesmente vivendo em função de ficar criando o mundo material e salvando as pessoas desse mundo. Para isso, ele se expande como Vishnu, como Purusha, como Ishvara, controlador, para realizar essas funções de Deus. Mas, além de Deus, ele tem a sua personalidade original, a sua forma original, onde o que ele faz? Ele realiza passatempos, ele realiza lila, e ali intercambia amor com as almas espirituais da sua forma íntima, que está além da função dele como Deus. É onde ele se apresenta como a pessoa que ele é, onde as almas que estão lá não estão interessadas em saber se ele é Deus, nem sabem que ele é Deus. Na verdade, estão interessadas em amá-lo, simplesmente pela personalidade que ele é toda atrativa. Então, Chaitanya fala para Sarvabhauma, essa é a realização suprema da verdade absoluta, conhecer Deus, conhecer a verdade na sua intimidade, conhecer Ele quando Ele se expressa na sua natureza mais íntima, desprovida de qualquer tipo de manifestação majestosa ou grandiosa, quando Ele se revela simplesmente através do amor para aqueles que querem amá-lo. Essa é a realização suprema. Se desenvolver uma relação de intimidade com ele, com a pessoa de Krishna, como Govinda, como Shama Sundara. E aí, Chaitanya, o Chaitanya termina falando o seguinte, olha, mesmo os maiores sábios autorrealizados e autossatisfeitos no Brahman, na realidade espiritual, aqueles que atingem o plataforma de Brahman, né, que Krishna fala, Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakanchati Sarma Sarvesha Bhuteshu Mabhaktin Labate Param. Fala que aquele que atinge o estado de Brahman atinge o estado de equanimidade, de bondade pura, Vishuddha Sattva, onde não existe lamentação, onde não existe diferença. Então não existe diferença dele para os outros. Então ele vê que existe uma unidade de natureza em tudo e ele permanece pacífico, porque ele vê que, em última análise, tudo está conectado através dessa realidade espiritual. Todo mundo tem a mesma natureza transcendente, todo mundo é uma alma, um indivíduo espiritual dotado de qualidades espirituais, pleno de qualidades espirituais. Ele é constituído de qualidades espirituais. Então, mesmo aqueles que estão autorrealizados nessa natureza, completamente satisfeitos em si mesmos, eles se sentem atraídos pela natureza pessoal de Krishna e pelos passatempos de Krishna. Então, como isso é possível? Como uma pessoa completamente realizada na natureza transcendental do eu, que percebe até a superalma dentro de si mesmo, como a expansão de Deus que está presente dentro do seu próprio corpo também, junto com a sua própria alma espiritual, está ali, a outra alma, que é a alma suprema. Ele vê tudo isso e ainda assim ele se sente atraído, sente prazer nas atividades de Krishna. Aí Chaitanya fala, isso só é possível porque as atividades de Krishna, as lilas de Krishna, são completamente transcendentais, fora do tempo e possuem a mesma natureza da alma espiritual. Caso contrário, se não fosse assim, uma alma completamente situada no Brahman, na natureza espiritual, ela não sentiria nenhum prazer, nenhuma vontade de participar, nenhum interesse em conhecer, em apreciar os passatempos de Krishna, as atividades, aventuras que Krishna manifesta em suas infinitas encarnações. Aí ele cita o exemplo dos 4 Kumaras e de Shukadeva Goswami, que são os sábios assim considerados personalidades das mais grandiosas, assim, que compreendem completamente o conhecimento espiritual. Inclusive os 4 Kumaras são os 4 filhos do Senhor Brahma, um dos primeiros sábios que existiram no universo e que eles transmitem conhecimento espiritual para várias pessoas no universo inteiro, várias grandes personalidades. São considerados pessoas das mais sábias que existem no universo. Então, os 4 Kumaras, tem um verso do Bhagavatam que fala assim, Tassarya Vinda Nayanasya Padara Vinda Kinjalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu Antargata Swavivarena Chakara Tesham Sankshobham Aksharajusham Apitita Tanvo. Fala que quando os 4 Kumaras foram encontrar com Vishnu,
Eles tinham uma realização espiritual, mas não tinham uma afeição por Vishnu, não entendiam, não tinham construído a relação de devoção com Krishna. Eles entendiam a natureza da realidade transcendente, que eles eram transcendentais, mas não tinham uma realização pessoal de Deus. Quando eles se aproximaram de Vaikunta, do planeta espiritual, e que eles sentiram o aroma da Tulasi, da folhinha de Tulasi nos pés de Vishnu, o que aconteceu? Eles sentiram aquele aroma da folha de Tulasi. Quando eles sentiram esse aroma transcendental dos pés de Vishnu, naturalmente eles se sentiram atraídos por uma característica pessoal da verdade absoluta. E em personalidades como eles, que eram completamente transcendentais, eles não se sentiriam atraídos por nenhum aspecto da natureza material. Então, naturalmente, o aroma que eles sentiram quando que veio dos pés de lótus de Vishnu, eles sentiram aquela fragrância da Tulasi que estava nos pés dele, era uma fragrância completamente transcendental que foi capaz de arrebatar a consciência deles e fazer com que eles sentissem um tipo de êxtase espiritual. E aí Chaitanya Mahaprabhu cita isso, quando ele explica o verso Atmarama, que ele fala que as personalidades são completamente transcendentais e autossatisfeitas na natureza do espírito, mesmo elas sentem prazer na natureza pessoal das aventuras de Krishna, e dali elas extraem tipos de sentimentos e realizações espirituais que elas não conseguiriam tirar de nenhum outro ponto, porque não existe uma maneira de você compreender a natureza pessoal da verdade absoluta, a não ser que você entre e conheça as histórias da verdade absoluta, que são descritas pelos seus próprios devotos, pelos sábios, e que estão descritas em textos como o Srimad Bhagavata. E ali você tem acesso a essa natureza íntima e pessoal de Krishna, das suas aventuras, dos seus passatempos, né? E aí ele cita isso, ele termina a sua conversa com Sarvabhauma Bhattacharya falando que mesmo essas grandes personalidades transcendentalistas sentem prazer nas atividades de Krishna, e por isso Krishna ele é completamente transcendental também. Então mesmo esses grandes sábios, que são mestres de todos os Vedantistas, se sentem atraídos pela personalidade pessoal de Krishna. E aí Sarvabhauma, quando Chaitanya refuta os argumentos dele sobre o Vedanta Dvaita, Sarvabhauma, ele vê assim, acho que fui atropelado aqui, né? Tipo, o que aconteceu, né? Acho que, tipo, foi nocauteado, assim, pela natureza do conhecimento espiritual, né? Ele realiza, assim, a tolice dele, e nesse momento, assim, o que ele faz? A única coisa que resta para ele fazer, ele tem uma atitude humilde, ele cai, assim, aos pés de Chaitanya e presta reverências para ele, pede desculpa, e ele reconhece, ele fala, não tem como. Não tem como você ser uma pessoa comum. Uma pessoa comum, ela não pode... não tem como ela trazer esse tipo de conhecimento que você está falando. Porque ele explicou o verso Atmarama, quando ele chegou para explicar esse verso das pessoas realizadas espiritualmente, que elas sentem prazer na natureza pessoal de Krishna, aí o Sarvabhauma Bhattacharya falou para ele, então você, por favor, me explique esse verso, o verso Atmarama, esse verso que é muito famoso, que fala Atmarama Shamunayo Nirgranti Api Urukrame Kurvam Ahaituki Bhatim como é que é? Então, Guna... não lembro a última frase. Mas aí esse verso explica isso. Aí o Chaitanya fala, primeiro, por favor, você explica o verso. Aí Sarvabhauma Bhattacharya explica o verso de 9 maneiras diferentes. Aí quando Chaitanya vai explicar, Chaitanya explica de 18 maneiras diferentes, sem tocar em nenhum ponto que o Sarvabhauma tinha falado. Aí o Sarvabhauma fala, não é possível, eu sou, tipo assim, eu sou o maior vedantista, tipo assim, ele entendia a posição dele como uma pessoa que tinha um completo domínio, digamos assim, do Vedanta. As pessoas vinham para aprender com ele da Índia inteira. Quando ele vê o seu argumento desconstruído, quando ele vê a profundidade dos ensinamentos de Chaitanya, quando Chaitanya explica para ele de 18 maneiras assim, que ele nunca tinha ouvido falar, não tocou em nenhum ponto que ele tocou, ele falou, pô, eu não conheço Vedanta, então. Você está me falando outra coisa, o que eu estou entendendo então não é mais Vedanta. Ele entendeu realmente a natureza do conhecimento dele como era limitado. E aí o que Chaitanya fez? Chaitanya, quando ele faz isso, o Sarvabhauma Bhattacharya, ele entende a sua posição. Então o que ele faz? Ele se rende a Chaitanya e fala, você é uma personalidade que é uma personalidade sobrenatural, é anormal. O tipo de conhecimento que você está me passando aqui não é um conhecimento comum. Uma personalidade comum não é capaz de fazer isso, não acredito nisso. Então ele entende essa natureza de Chaitanya, ele se rende a Chaitanya Mahaprabhu, ele oferece as orações e com base no conhecimento que ele tem também assim da personalidade de Krishna, porque apesar dele
até o momento ele era um propagador do Vedanta Advaita, mas ele tinha um conhecimento também da natureza pessoal de Krishna, porque ele também tinha acesso aos Puranas, ele sabia de toda a informação que estava lá. Ele só não aceitava a personalidade de Krishna como sendo eterna e como sendo a fonte de tudo, como a própria fonte do Brahman, como o próprio Krishna demonstra na Bhagavad Gita. Ele fala, Brahmano hi pratistaham. Ele fala, eu sou a fonte do Brahman pessoal, né? E aí, o Sarvabhauma, ele entendendo isso, ele oferece orações, ele pede desculpas, ele fala que ele era um tolo mesmo, ele entende sua natureza. E o mais interessante é que Chaitanya, ele utiliza aquilo que tinha de mais importante para Sarvabhauma Bhattacharya. O Chaitanya, ele pega o conhecimento, ele pega Sarvabhauma Bhattacharya pelo conhecimento, pega ele pela filosofia, pelo intelecto. Então, aquilo que Sarvabhauma Bhattacharya tinha mais apreço, era a compreensão filosófica, era o discernimento sobre a natureza temporária, sobre a verdade, a ilusão. Era buddhi, né? Era inteligência espiritual, era jnana, conhecimento transcendental. E aí Chaitanya aproveita esse apego que ele tinha e ele vem pela via também do conhecimento do intelecto e mostra para Sarvabhauma Bhattacharya, ele começa a convencer ele da natureza pessoal da verdade absoluta, pegando aquilo que ele tinha, digamos assim, de melhor, que era a inteligência dele. Ele usa, então, argumentos, usa a natureza do intelecto para mostrar para ele que a verdade absoluta estava além daquilo que ele entendia, daquela interpretação que ele aceitava do Vedanta. Isso é muito interessante. Chaitanya mostra que as qualidades que a gente tem, então, com isso, elas não devem ser descartadas. Que tudo nesse mundo, exceto a inveja, pode ser usado na nossa iluminação espiritual, na nossa compreensão, no nosso serviço devocional, na nossa prática espiritual. E deve ser usado sim. Deve ser usado, deve ser colocado de forma que contribua com o propósito da existência. E ele mostra isso diretamente, de maneira direta, para o Sarvabhauma Bhattacharya. Ele não fala para o Sarvabhauma de desistir da inteligência, do intelecto, da capacidade dele. Muito pelo contrário, ele mostra a forma perfeita que ele tem de utilizar aquilo ali. Enfim, na sua compreensão, na sua vida espiritual. E aí, agora terminando mesmo, porque já estamos aqui há 30 horas, desculpa aí todo mundo, mas aí terminando, o que Chaitanya faz? Chaitanya mostra, dá a sua bênção para Sarvabhauma, ele reconhece Sarvabhauma como uma pessoa assim, que aceitou o conhecimento, fez o papel do discípulo mesmo, Sarvabhauma Bhattacharya. No outro dia, quando Sarvabhauma Bhattacharya foi encontrar com Chaitanya, Chaitanya mostra a sua natureza espiritual para ele. Chaitanya mostra para ele que ele era o próprio Vishnu, o próprio Narayana, o próprio Krishna. Aí ele manifesta a sua forma, que é chamada forma de Sadbhuja, que é a forma de 6 braços. Então Chaitanya, quando está com ele, no lugar sozinho, assim, com ele, reservado, aí Chaitanya pega para ele e revela para ele uma forma que é a forma dele como Krishna, como Vishnu de 4 braços. Aí depois ele manifesta como ao mesmo tempo a forma com 6 braços, como sendo Krishna tocando a flauta, como sendo o Ramachandra, a encarnação de Ramachandra segurando o arco e flecha, e como sendo o próprio Senhor Chaitanya, ali na frente dele, como um sannyasi renunciado. E aí quando Chaitanya revela a sua forma espiritual para Sarvabhauma Bhattacharya, e Sarvabhauma Bhattacharya entra em êxtase. Ele entra em êxtase, assim, nesse momento que ele entra em êxtase, ele compõe 100 versos, assim, direto, assim, compõe 100 versos em sânscrito, assim, perfeito, louvando a natureza pessoal de Krishna como a verdade suprema e a importância de se compreender isso e de levar isso de forma profunda para a realização espiritual, ter isso como a meta da vida, que é chamado como Chaitanya Shataka ou como Sarvabhauma Shataka também, que são os 100 versos em glorificação de Chaitanya Mahaprabhu, que inclusive é um livro que o Maharaj Chandramukha Swami, que é um dos nossos mestres, né, ele traduziu e ele comentou esses 100 versos, aí está na forma de um livro que ele lançou como Chaitanya Shataka. São esses 100 versos de Sarvabhauma Bhattacharya glorificando Chaitanya como a verdade suprema. E aí, assim, isso basicamente termina. Aí a última coisa, depois disso, que Sarvabhauma aceitou, ele só faz uma última pergunta para Chaitanya. Ele fala, né, ele tem uma atitude assim, bem reverencial com Chaitanya agora, bem assim, como devocional, entendendo que Chaitanya é a verdade suprema, o próprio Vishnu, o próprio criador de tudo, né, a própria fonte da criação. Ele fala, por favor, o senhor poderia me dizer qual é a coisa mais importante na vida espiritual? Qual é a coisa mais importante do conhecimento espiritual? Qual é a coisa mais importante a se fazer?
Aí Chaitanya fala, é cantar os santos nomes de Krishna. Ele fala, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam. Kalo Nasteva, 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 Gatira Netaha. Ele fala, olha, simplesmente Harer Nama, os nomes de Hari, os nomes de Krishna, os nomes de Krishna, os nomes de Krishna. Ele fala, Kalo, nesse tempo, nesse Kala, nesse tempo, nesse momento, nessa era que a gente vive, na era de Kali, Nastieva, Nastieva, Nastieva. Não existe outra maneira, não existe outra maneira, não tem outra maneira para se poder alcançar a perfeição, a meta espiritual. Ele fala Gatir, não existe outro. Gatir é caminho, né? Gatir. Gatir Anyata, não tem outro caminho. Ele fala, é somente através do cantar do santo nome. Quando ele fala isso, ele está justamente mostrando que em cada yuga, em cada era, existe uma encarnação de Vishnu. Existe uma encarnação de Deus que vem para propagar o Dharma da era. Então, em cada yuga, existe um Yuga Avatara, a encarnação daquela yuga, daquela era. E em cada yuga existe um Yuga Dharma, que é o Dharma daquela yuga, o Dharma daquela era. E o Yuga Dharma, ele é propagado pelo Yuga Avatara. O Yuga Avatara da Kali Yuga, a encarnação da era de Kali, quem que é? É o próprio Chaitanya Mahaprabhu, como é explicado no Bhagavata e em outros textos. Então Chaitanya Mahaprabhu fala, esse é o Dharma dessa era, é cantar os nomes de Krishna. Ele fala, Harinama Sankirtana, né? Harinama Sankirtana é justamente o processo que ele veio promulgar para essa era de Kali, que é o processo que é empoderado e que é o processo que se coaduna com a natureza psicológica e biológica do ser humano nessa era. É através do qual o ser humano vai ter condição real de alcançar a transcendência. Porque se ele for ter que praticar a prática realmente séria, por exemplo, que é promovida, que é dita no Vedanta Advaita, é a prática da renúncia, do sannyasa extremo. Você tem que renunciar ao mundo, você tem que praticar ascetismo e meditação. Então, se você vai viver numa sociedade, se você vai cultivar amizades, se você vai cultivar família, vai cultivar amor, vai cultivar uma projeção social e, ao mesmo tempo, tentando cultivar a meta de Vedanta Advaita, que é essa interpretação de Shankara, que é uma interpretação que Chaitanya falou que é uma interpretação completamente errada, a prática deles é a prática da renúncia. Então você tem que renunciar a tudo isso, porque você não pode cultivar a sua personalidade, não pode cultivar relacionamentos, porque a meta é se desapegar do ego, se desapegar da individualidade. Você não pode ficar cultivando esse tipo de coisa. Você tem que renunciar ao mundo. Então vai lá praticar a sua meditação e tenta se iluminar renunciando tudo. E tenta se fundir no Brahman através da sua meditação. Porque já que é uma meditação ascendente, que você não existe uma personalidade suprema para te ajudar, vai depender do seu esforço. E através do seu esforço, o que você tem que fazer? Você tem que fundir a sua alma através da meditação, você tem que abandonar o seu corpo e se fundir no Supremo. Você tem que sair pelos canais sutis do seu corpo, fazer com que a sua alma seja empurrada para fora do seu corpo através da manipulação dos ares internos, dos pranas, né? Prana, Pana, Udana, Vyana, Samana, e fazer com que a alma, através da sua meditação, vá empurrando com a sua própria força da sua meditação, da Kundalini, empurre a sua alma para fora do seu corpo. E quando a alma sai do seu corpo através da meditação, aí sim, você se funde através da sua consciência no Brahman Supremo. Você vai conseguir atingir a libertação desse mundo, a libertação do corpo. Se você não tiver esse tipo de prática, então não tem como você atingir a perfeição no sistema de Vedanta Advaita. Então, isso é uma completa hipocrisia. Uma pessoa, ela ao mesmo tempo achar que a realidade suprema ela é amorfa, é uma mônada, e acha que vai atingir esse estado de perfeição ao mesmo tempo que ela cultiva sentimentos, amor, amizade pelas pessoas desse mundo aqui. Como que vai chegar no final da vida que ela passou a vida cultivando personalidade, cultivando sentimentos, sentimento de respeito à personalidade? Como que você cultiva sentimentos na sua vida inteira e no final da sua vida você acha que você vai ser capaz de abandonar esse tipo de concepção de vida pessoal? Não tem como. Então Chaitanya mostra, de fato, que os seus sentimentos, tudo isso, seu intelecto deve ser usado de forma espiritual. E existe a manifestação espiritual de sentimentos, de conhecimento, de inteligência, de tudo. O único fato é que a gente tem que aprender onde que eles estão, como alcançá-los e desenvolvê-los. E isso acontece numa relação pessoal com Krishna, né? Isso que ele fala para o Sarvabhauma Bhattacharya, respondendo para ele qual é a coisa mais importante: cantar
os nomes de Deus, você meditar no nome de Deus, porque o nome de Deus não é diferente dele. Se a verdade absoluta, que é o Ser Supremo, ele é a própria transcendência, tudo que vem dele possui a natureza dele. Por ele ser uma verdade absoluta, quando ele se expressa em algum tipo de categoria, ele não deixa de ser a verdade absoluta que possui em si todas as características e potências. Então, quando ele se expressa através do nome, o nome que ele expressa, que é o nome dele, quando ele revela o nome dele, aquele nome é ele se expressando através do nome, é ele se mostrando através do nome dele. Então, o nome dele, o nome da verdade absoluta, carrega toda a sua natureza absoluta também. Toda a natureza espiritual, todas as potências que criam o mundo, que destroem o mundo, que manifestam diversos universos materiais e espirituais, toda a sua doçura, toda a sua personalidade, suas características, suas atividades, histórias e passatempos estão contidos naquela verdade absoluta através da categoria, da manifestação dele como nome. E quando você canta o nome dele, você está entrando em contato diretamente com todas as suas energias, com toda a sua manifestação completa. E Chaitanya fala isso mais tarde, ele fala... como é que é? Que o Senhor Supremo, que Krishna, ele possui centenas e milhões de nomes, e nesses nomes ele embutiu todas as suas características, suas potências transcendentais. Aí ele, revelando a natureza humilde, ele fala, mas desventurado como sou, eu não tenho nenhum tipo de atração por esses nomes espirituais, né? E não existe nenhum tipo de regra rígida e severa para cantar esses nomes, apesar de tudo. Então você não tem que ir lá praticar uma meditação de milhares de anos, de centenas de anos, de décadas. Você não tem que realizar jejuns extremos, realizar uma prática ascética impossível. Você não tem que fazer nenhum tipo de prática que exige rituais muito rigorosos, porque a natureza do ser humano nessa era de Kali, ela é muito precária. Então, o fato de o cantar do santo nome de Krishna, que possui em si toda a natureza transcendental, revelar toda a sua verdade através do nome, é a forma mais fácil, direta e prática que a gente tem. E segundo Chaitanya, é a única possível da gente revelar, realizar a verdade absoluta nessa era de Kali, devido à nossa própria condição precária, né? Ele fala então, o único caminho, ele fala, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. Kalo Nasteva, 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 Gati Anyataha. Não há outra maneira. E aí, basicamente, é aí que termina mesmo as instruções, a conversa de Chaitanya com Sarvabhauma. Então é isso. Desculpa, gente, assim, estendemos demais aqui, quase 2 horas. Desculpa mesmo, mas, enfim, a gente deu conta de cobrir a grade. Na próxima eu vou tentar ser mais sucinto para a gente não demorar tanto, porque eu sei que é difícil ficar ouvindo horas e horas, ainda mais de mim. Aí eu vou ver, então se tem pergunta aqui, comentário, eu tô vendo que tem uma pergunta, uma só que eu tô conseguindo ver aqui. Aqui só tem o pessoal assinando, o pessoal entrou e tal. Vai ter uma pergunta aqui, que é da Judatora. Ela pergunta, por que Chaitanya não aparece na ilustração dos 10 avatares de Vishnu? Muito bom essa pergunta, porque quando o Gopinatha Acharya fala para Sarvabhauma Bhattacharya, antes de Chaitanya conversar com ele, ele fala, olha, Chaitanya é o próprio Krishna, mas você, Sarvabhauma, você é dotado, versado em todos os Vedas, mas você possui todas as qualidades, mas você não possui a principal qualidade, que é ser... você não é dotado com a misericórdia de Krishna, porque você não se rendeu aos pés de lótus de Krishna. Você está assim, ainda preocupado com a sua especulação filosófica, você está preso nisso. E aí, você não consegue entender que ele é a própria pessoa suprema. Aí ele fala, mas o Senhor Supremo ele é chamado de Tri-Yuga nos Vedas. Tri-Yuga significa que ele só aparece em 3 yugas, em 3 eras. Então ele não aparece na era de Kali. Aí Gopinatha Acharya fala, mas você tem que lembrar que os Vedas falam que na era de Kali, o Senhor Supremo, Vishnu, ele aparece como Chana Avatara, como um avatara que é Chana, que é encoberto, que ele é escondido. Então Chaitanya, ele é um avatar que ele não é um avatar, digamos assim, ele é considerado um Chana Avatar, um avatar escondido, porque ele não se manifesta como Krishna, como Deus. Ele se manifesta como um devoto de Krishna para ensinar qual é a meta última da vida. Então, assim, ele não vem simplesmente falar qual é a meta última da vida. Ele fala, mas ele mostra como é. E para ele mostrar, ele tem que se colocar no papel das pessoas que vão fazer aquilo que ele está ensinando. Ou seja, ele tem que se colocar no papel de um devoto. Então, Krishna, no humor, no estado de espírito de Radharani, ele se manifesta como
como Chaitanya, que vem através de Radharani mostrar qual é a natureza máxima da realização espiritual, que é se relacionar com Deus por meio do amor, por meio da rendição, né? E aí por isso que Chaitanya não aparece nas ilustrações, como por exemplo, como os 10 avatares de Vishnu, porque ele é um avatar escondido, é um avatar especial, que não vem assim se mostrar como Deus. Ele nunca se falava como Deus, se revelava, admitia que ele era Deus. Ele se revelava como Deus, como Krishna, como Vishnu, como ele fez para Sarvabhauma Bhattacharya, como ele fez para Murari Gupta, quando ele se revelou para ele como Ramachandra, como sendo também como Varahadeva, como Javali, a encarnação de Javali, mas ele mesmo não se falava como Deus, porque a função dele é mostrar o que é uma alma que tem amor puro por Deus, que tem a realização suprema, assim, que é esse tipo de amor puro e sentimento espiritual. Então ele vem nessa forma encoberta. É Krishna, mas encoberto pelo seu humor de devoto. Então é Krishna na forma de um devoto. Não é Deus como Deus, é Deus como um devoto. Então por isso que ele não é reconhecido diretamente como um avatar, assim como Deus, né? E ele sempre falava que ele não era. Muito boa essa pergunta. Aí tem aqui no Facebook, fala aqui, tal, incrível, Hare Krishna. Aí a Manjari Bhava fala, qual o propósito do voto que Sarvabhauma fez de não sair da região? Muito curioso, que eu fui pesquisar sobre isso. Eu pesquisei assim, em vários lugares, mas eu não consegui achar. Procurei assim, sites em português, em inglês, espanhol. Eu não consegui achar uma explicação profunda sobre esse voto. Eu também fiquei curioso. Esse voto que ele fez, que é o voto de Kshetra Sannyasi. Inclusive, uma outra pessoa que faz esse voto, Chaitanya pede para fazer esse voto, é um dos discípulos dele, que agora me fugiu o nome, quando eu estava pesquisando apareceu. Eu não sei se era Gadadhara, Shrivasa, Gadadhara, algum dos associados mais íntimos de Chaitanya. Ele também falou que ele não era para ele sair de Jagannatha Puri, que ele era para permanecer em Jagannatha Puri dele assim, tipo, a vida inteira ali, mas para ele cumprir um propósito específico ali, que era de propagar, de manter o Harinama Sankirtana, o Dharma dessa era, vivo, aceso ali em Jagannatha Puri, que era um local muito especial, e tinha que manter aquilo ali aceso, manter aquilo ali na região. Então ele fez, aí Chaitanya pediu isso para ele e ele foi e seguiu. Agora o Sarvabhauma Bhattacharya ele fez, parece que foi de vontade própria, fez o voto de não sair de Jagannatha Puri, que é conhecido como um Tirtha, como um local sagrado, porque tem muitos sábios que fazem o voto de, olha, eu vou viver para sempre nesse local sagrado, vai ser um dos aspectos da minha renúncia, vai ser nunca sair desse local sagrado. Então ele renuncia a qualquer outro tipo de coisa, de lugar, de acontecimento, para viver o seu sadhana ali naquele local espiritual. E ali ele está focado na sua vida espiritual, não está preocupado com nenhuma outra coisa, né? Pensei nisso, porque tem várias pessoas que fazem esse tipo de voto. Pessoas que fazem um voto, por exemplo, nunca vou sair de Vrindavana, eu nunca vou sair de Mayapur, nunca vou sair de Jagannatha Puri. Então o Kshetra Sannyasi, né? Um sannyasi que ele pratica a renúncia naquele Kshetra, naquele local, né? Então Kshetra é o local. Então é aquele que pratica a renúncia ali só naquele local. Mas eu não encontrei informações mais profundas, assim, mais, sei lá, mais nuances, assim, né? Eu fiquei tentando pensar, né, também sobre isso. Então é isso. Então, gente, queria agradecer pela paciência, desculpa mesmo, eu realmente acho que me excedi mesmo no tempo aqui. Espero que a gente tenha conseguido falar e esclarecer. O ponto principal era mostrar, assim, que eu pensei em mostrar a natureza de Sarvabhauma, quem era Sarvabhauma, o que ele trazia, a tradição que ele representava, Chaitanya como sendo a pessoa suprema, e como Chaitanya mostra as falhas principais, os argumentos do impersonalismo, do Vedanta Dvaita de Shankara, como que ele mostra isso diretamente nesse diálogo, né? Espero que tenha ficado claro, sim. E é isso, 20:30, tá bom? Então tá. Hare Krishna, boa noite.